Muito boa noite, pessoal. Iniciando mais um novo projeto aqui no Esporte News Mundo. Dessa vez, agora, uma mesa redonda para a gente discutir sobre a rodada que vai acontecer sempre na segunda-feira, às 8h30 da noite, no Tic Tac ENM. E a gente está com essa bancada incrível aqui, com o Cauã, até o Miranda, com o Kirilov, já que eles vão se apresentar aqui e comentar. Então, vamos começar aqui com a primeira mesa redonda, com o primeiro Tic Tac, e já vamos embalar no primeiro assunto. Já queria soltar aqui, já queria dar as boas-vindas para o Cauã, começar com ele, e aí já perguntar, Cauã, depois de 4 jogos sem vencer, o Botafogo enfim voltou? Boa noite, Marcos. Boa noite, Kirilov. Boa noite, Theo. É uma honra aqui estar com vocês participando desse novo projeto do NM. E já para começar respondendo essa pergunta, acho que o Botafogo finalmente deu uma respirada no Campeonato Brasileiro. Como você falou, 4 jogos aí sem vitória, ficava um clima muito tenso. É que nenhum clube, né, rival conseguiu aproveitar, mas acho que você conseguir voltar a vencer, ainda mais em cima de um rival, dá um respiro muito grande para você, ainda mais que perdeu o técnico recentemente. Então acho que o elenco finalmente consegue respirar um pouco aliviado aí nessa busca pelo inédito título brasileiro, que não vem faz muito tempo, né? O último foi em 95, então o Botafogo pode vir forte aí para ganhar o campeonato. Então, já aí eu vou, não sei quem quer puxar aí, vou fazer uma pergunta para vocês aí, que já está aqui na tela. Vou ver quem quer começar aí, o Theo Kirilov. O que faltava para o Botafogo, que estava 4 jogos sem vencer, empatava em casa com o Goiás, perdeu fora, perdeu em casa para o Flamengo, e aí foi lá, conseguiu vencer o Fluminense fora de casa no primeiro jogo sem o Bruno Lage. Era o Bruno Lage que estava atrapalhando o Botafogo. Então, boa tarde, Kirilov, Theo Miranda, não sei quem quer começar aí. E o que faltava para esse fogão, hein? Boa tarde, Cauã, boa tarde, Theo, boa tarde, Marcos. Como o Cauã falou, uma honra estar aqui nesse projeto novo do DNM. Tenho certeza que vai dar muitos frutos bons e acho que é isso, né? E acho que essa perguntinha, o que faltava no Botafogo, acho que faltava não ter um cara teimoso em colocar o Tiquinho no banco, né? Acho que é meio simples assim, né? Não é física quântica, daria uma conta bizarra que você tem que fazer. Colocou o Tiquinho, voltaram a fazer o básico, que é o que o Dorival fez no Flamengo ano passado, e é isso, cara, não tinha muito o que inventar. O Lúcio Flávio e a comissão do Botafogo fizeram um trabalho básico, colocaram o simples e voltou, ganhou bem no Fluminense, deixou o Diniz bem maluco no banco de reserva, os vídeos do Diniz aí bem doidinho, mas acho que voltou a fazer o básico, o Tiquinho voltou pro time titular e acho que é isso, cara, o Botafogo tem que fazer a parte dele, porque os times em volta não estão querendo aproveitar, por muitas chances que já tiveram, e então se continuar fazendo o básico e não querer inventar muito, vai conseguir levar esse Brasileirão daqui às próximas rodadas com tranquilidade. Então, Miranda, levantando para você já, é isso? Era só colocar o Tiquinho na posição certa, tirar da ponta, colocar ali no campo, que ele ia resolver e o Botafogo ia voltar aos trilhos? Bom, primeiramente, boa noite aí ao Marcos, ao Cauã e ao Kirilov. É uma honra realmente estar nesse novo projeto aqui da DNM, tenho certeza que vai dar muito certo e tem tudo para dar certo, então é uma honra estar aqui com vocês. E na questão do Botafogo, respondendo a pergunta que está passando aqui embaixo, sobre o que faltava, acho que faltava uma mistura de comando com arroz e feijão, né? Porque se você tem um time que está dando certo, não tem muito por que mexer. A gente pode ver a situação, o momento de alguns times da parte de baixo da tabela que começaram a encaixar suas formações e vem repetindo elas para dar certo. Até o próprio Bragantino tem um projeto mais sólido que essa mudança constante que o Bruno Lage fez no Botafogo. Então, acho que um comandante que saiba gerir o grupo e saiba fazer o básico de um time que estava indo bem, acho que é o que faltava mesmo para o Botafogo. Então, acho que o Kirilov tá muito certo, sim, no ponto de vista dele. E realmente esse era o caso de agora? Vocês acham que com toda essa mudança de gestão, né, com tudo que vocês comentaram, o Botafogo de fato volta àquele auge do Luiz Castro, em que ele batia Palmeiras fora de casa, bateu o Flamengo fora de casa, o Grêmio também, daquela maneira que vinha jogando, ou ainda não, ou ainda cedo? Porque o Botafogo venceu um rival, né, o Fluminense fora de casa, voltou a vencer no caso, né, era muito importante, né, o 2-0 fora de casa, mas também se for pensar um time que está com a cabeça na Libertadores, né, acabou de voltar em um jogo muito difícil, mas a distância é muito grande, né, 9 pontos para o segundo colocado Bragantino. E aí, pela atuação, pelo combo, por tudo, vocês consideram que o Botafogo volta à estaca que estava antes, com quase que as 2 mãos já no título? Bom, acredito que retoma a uma posição um pouco mais confortável do que vinha após a passagem do Bruno Lage, mas acho que não chega ao patamar que estava antes com o Luiz Castro.
porque naquele momento a gente ainda achava que era um Botafogo imbatível, e hoje a gente já teve a experiência de um Botafogo inconstante. Então a gente tem, claro, a sensação de uma melhora, de uma crescente do Botafogo, mas agora ainda fica aquela dúvida de será que vai voltar a ser um time constante ou será que aquele perigo de talvez perca o título volte novamente? Acho que a distância de 9 pontos ela engana, porque, por exemplo, se ontem tivesse perdido eventualmente para o Fluminense, a distância estaria para 6 pontos, e 6 pontos para G4 é muita pouca coisa, então acho que é um Botafogo que demonstra uma reação, mas que ainda deixa uma pulga atrás da orelha, não só do seu torcedor, mas de todos aqueles que estão acompanhando o campeonato. Eu acho que, assim, acho que aquele Botafogo do começo do campeonato é muito difícil a gente encontrar de novo, né? Aquele Botafogo do Luiz Castro realmente era uma coisa, beirava o mágico, assim, até, né? Era um time que tudo funcionava, ganhava dos rivais diretos fora de casa e ganhava bem, contava com todo mundo iluminado, o Tiquinho chutava do meio da rua, a bola batia nas duas traves e entrava, o PR conseguia fazer uma defesa de costas, era tudo perfeito. Então, eu acho que não vai, aquele momento lá do começo não vai voltar, não vai ser aquela perfeição de novo, mas acho que a partir de agora, com o Lúcio Flávio e toda essa comissão nova que tá aí, que conhece o time e tem um elenco abraçado, eu acho que eles vão conseguir encaixar e ter essa paciência e tranquilidade para poder formar o time certo e não ter dificuldades até retornar do brasileiro. Mas acho que aquele Botafogo do começo realmente era muito mágico e esse agora vai ser só a função de levar até o final, né? Que foi o que muita gente falou, né? Que o Bruno Lage tinha o prédio metade feito, né? E ele só tinha que continuar. Ele não quis continuar, né? Ele quis colocar piscina, colocar um monte de coisa, e acabou que agora o Lúcio Flávio vai terminar o prédio e não deve ter nenhuma dificuldade mesmo. E assim, e vocês acham que realmente basta isso para ser campeão? Porque muita gente também acha que o continuar é muito difícil. Porque às vezes chega um técnico que tem visões de trabalho diferentes do antigo técnico, é muito difícil chegar e falar só toca, né? Aí às vezes você pode fazer essa analogia de que isso não se cruza, então tem até uma certa dificuldade para você pegar um time que já está muito embalado, para você colocar só digitais, você acaba colocando, né? E aí também, para começar com o Caô, também fazer uma analogia, como você acha que esse Botafogo pode ser parecido com o Corinthians de 2017? Eu vi muita gente falando, e assim, dá para fazer uma analogia, porque era um time que fez o primeiro tempo perfeito, nesse caso não teve uma troca de técnico, né? Mas começou a cair bastante, e aí depois chegou no clássico contra o Palmeiras, né? Que era o rival, o Fluminense não era o rival que estava na segunda colocação chegando, né? Direto, mas acabou vencendo e voltando aos trilhos. Você acha que pode ser feita analogia também, Cauã? Eu acho sim que pode fazer uma comparação até certo ponto, porque o primeiro turno do Corinthians em 2017 lembra muito o primeiro turno do Botafogo, né? Eu não sei agora qual o primeiro turno foi melhor da história, se alguém souber me responder, mas é que o primeiro turno do Corinthians é realmente muito bom, e como é que tem o famoso vídeo do Neto também, né, falando que ele não joga mais e tal, porque o segundo turno do Corinthians é ruim. O segundo turno do Corinthians é o caso, não vai ser o caso do Botafogo, imagino eu, porque como eles já falaram aqui, o Botafogo acho que ele não retoma o futebol do primeiro turno, porque acho que era o ápice do Botafogo, era o auge dos jogadores, tudo estava certo, como o Krylov falou, a bola batia nas duas traves e entrava, então acho que além do fator de eles estarem jogando muito bem, estarem em boa sintonia, a sorte também estava do lado do fogão, então acho que essa analogia com o Corinthians ela pode sim ser feita no sentido de que os times decaíram bastante, mas acho que no caso do Corinthians decai ainda mais, porque eles chegam contra o Palmeiras, jogando o derby, em caso de vitória do Palmeiras, o Palmeiras ultrapassaria o Corinthians na tabela. E naquele momento o Palmeiras jogava um futebol melhor do que o Corinthians, naquele recorte de 2017 ali no segundo turno, no segundo semestre, o Palmeiras jogava melhor do que o Corinthians, né? E acho que mesmo se o Botafogo perdesse ontem pro Fluminense, como o Theo falou, ficariam 6 pontos, 6 pontos é pouco, no topo da tabela 6 pontos é muito pouco, porque são 2 jogos ali, 2 confrontos diretos contra os times da parte de cima, é muito fácil de você perder. Mas ainda teria uma vantagem boa, acho que o Botafogo, dá sim para fazer a comparação, só que acho que o caso do Corinthians é um pouquinho mais difícil de lidar, muito por conta da pressão, da mágica que é o derby e tal, porque em 2017 é o único título que ambos disputavam, né? Era o Campeonato Brasileiro do Corinthians, era tudo, e pro Palmeiras também, tanto que o Palmeiras não ganhou nada no ano de 2017, o Corinthians foi campeão paulista no começo do ano sim, mas queria o Campeonato Brasileiro. Nesse caso aqui, o Fluminense está mais de olho na Libertadores, como você mesmo falou. Eu arrisco até dizer que o Diniz, ele não colocou o time né? Não é o time titular, mas acho que não é o time que vai jogar a final da Libertadores contra o Boca, entendeu? Acho que ele poupa alguns jogadores, não sei, ele tenta diversificar o time, tentando achar a melhor opção para a partida justamente da Libertadores, como se fosse uma partida teste, assim, contra o Botafogo. Por isso que dá sim para fazer essa comparação, mas acho que no caso do Corinthians ainda tá mais difícil, na situação, no contexto do Corinthians era mais difícil você ser campeão. A pressão do derby 2017 era mais
era mais constante do que essa pressão que foi o jogo no Rio de Janeiro ontem. No começo da tua pergunta, Marcos, você perguntou se o manter é suficiente para o Botafogo ser o campeão. Eu acho que pode sim ser o suficiente, mas eu acho muito arriscado. Porque se você treina para melhorar, se der errado, você mantém. Agora, se você tenta manter e dá errado, você piora. E 9 pontos, se você piorar, é fatal. Porque não tem, por exemplo, pegar o campeonato inglês do ano passado, que tinha o Arsenal, que bobeou e tinha um clube, que no caso foi o Manchester City, mas não vem ao caso a qualidade do clube. Tinha um clube atrás e foi o suficiente para tirar o título do Arsenal. O Botafogo no Campeonato Brasileiro desse ano tem 3 times atrás, doidos para conseguirem arrancar a vaga do Botafogo e se consagrarem campeão. Tanto o Bragantino quanto o Grêmio, quanto até o próprio Palmeiras, que se complicou um pouco mais nas últimas rodadas, porque tropeçou em Bragantino e em Grêmio, o segundo e terceiro colocado atualmente, e no último domingo tropeçou no rival. Então é uma situação muito complicada. Eu acho que o manter para o Botafogo pode sim ser o suficiente. Mas se essa for a mentalidade, ela pode ser muito arriscada. Eu acho que o Botafogo realmente tem esse privilégio agora, né, de ter sido mágico no primeiro turno, né, de ter construído essa vantagem que já chegou a ser de 12, 14 pontos, se eu não me engano, e ter tido essa vantagem deu essa folga pro Botafogo, né, o torcedor do Botafogo pode ter ficado assustado, ter ficado, meu Deus do céu, chegou esse português maluco, querer inventar, o time não tá jogando mais, vai dar isso, aquilo, tal, aquele papo maluco do torcedor, mas ainda são 9 pontos, cara, é uma vantagem muito confortável, uma vantagem imensa, assim, numa briga pelo título, vantagem muito grande, por mais que o Campeonato Brasileiro seja um campeonato muito disputado, a gente tem a prova nesse último domingo, o Lanterna ganhou do Atlético Mineiro em casa, que nunca tinha perdido nenhum jogo ainda em casa, na Arena Nova. Então, o Campeonato Brasileiro é maluco, ele acontece coisas que a gente não consegue explicar. Teve um jogo de 10 gols esse final de semana e a gente nunca tinha visto isso. Então, tem coisas que realmente é coisa de louco e só acontece aqui, mas acho que o Botafogo está numa situação muito confortável, cara. São 9 pontos de vantagem, o fazer o básico, que é o que essa comissão vai fazer até o final, acho que resolve e vai dar o título, mas é isso, tem que tomar cuidado, querendo ou não, porque tem jogos complicados, para sorte do Botafogo também, os confrontos diretos, a grande maioria vai ser em casa, né, joga o Grêmio contra o Palmeiras lá no Engenhão, então, querendo ou não, o cenário é muito favorável, mas tem que manter atento, né, tem que ter aquela luzinha amarela, né, acho que só chegando na reta final você pode realmente começar a baixar o nível, mas até a 32ª, 33ª, você tem que manter aquela luzinha amarela e ficar focado para não bobear, porque já bobeou um pouco e deu um grande susto. Se bobear de novo, pode ser fatal. Daí. Então, já que vocês citaram sobre times que estão ali na cola do Botafogo, vou compartilhar a tela do nosso querido SofaScore aqui para mostrar a querida tabela do nosso Campeonato Brasileiro. Ali o Botafogo tranquilão ali com seus 55 pontos, 9 pontos a frente do Bragantino, mas ali, como vocês disseram, times que estão na cola, o Bragantino tem 46, o Grêmio 44, o Palmeiras 44, o Flamengo também 44, e aí depois os times muito próximos, depois a gente vai entrar nesse assunto também. Então, queria lançar para vocês a pergunta que vai estar passando aqui embaixo, desses 3 times, 4, não sei, vocês que vão dizer aí, né? Quem de fato é o perseguidor deste Botafogo? Qual time incomoda mais o Fogão? Bom, eu acho que eu queria fazer primeiro uma pergunta que eu não tinha pensado. Eu confesso que estava considerando 3 perseguidores, mas olhando agora a tabela, perceba a grande possibilidade do Flamengo colar. Então eu queria até saber a opinião dos colegas aqui da bancada, se eles acham que o Flamengo agora, com a possível chegada do Tite, tem essa possibilidade de se tornar um grande concorrente ao título. Mas eu acho que quem mais assusta é o Palmeiras. Quem mais assusta. Mas eu acho que quem pode mesmo tirar é o Bragantino. Para mim é um time que joga muito organizado, um time que joga bem, um time perigoso, que venceu recentemente o Palmeiras de virada. Então, uma equipe que, além de tudo, mostra um poder de reação. E o Palmeiras, por ser o clube que mais assusta, mas esse um momento ruim. O Botafogo já passou por esse momento ruim no campeonato. Dessa vez o Palmeiras ainda está passando por ele. Então acho que pode até ser que o Palmeiras venha até a cair numa posição, sei lá. Mas eu acho que quem mais assusta é o Palmeiras, mas acredito que quem realmente pode tirar esse título do Botafogo é o Bragantino hoje.
Cara, eu acho, tipo, sinceramente, acho que nenhum dos quatro vão ter força pra tirar o título. Acho uma situação muito difícil. É uma resposta chata, mas eu acho que nenhum dos quatro vão conseguir tirar. Mas eu acho que se a gente olhar a situação dos quatro, o Grêmio veio de uma derrota no Grenal que machuca e vê alguns problemas internos crescerem, né? Com o Renato tendo as decisões doidinhas que ele sempre tem. O Palmeiras está enfrentando uma turbulência bem desagradável, né? Teve eliminação na Libertadores, perdeu para o Santos, que vive uma fase mal, 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 mas consegue ganhar o clássico. O Bragantino é o time mais organizado dos quatro, porque tem tido um ano bem fora do radar, assim, né? A gente nunca presta atenção muito no Bragantino, mas agora tá lá, e a gente tem que dar o valor, tem que dar o crédito. Mas acho que com a chegada do Tite no Flamengo e insistindo nessa história de fazer o básico, eu acho que o Flamengo vai crescer, acho que realmente vai conseguir brigar lá em cima e vai ter essa chance de realmente incomodar o Botafogo. Não vai ter mais o duelo de confronto direto, que já passou, né? O Flamengo ganhou, mas não tem mais esse confronto. O Bragantino, o Grêmio e o Palmeiras ainda tem esse confronto de tentar diminuir pelo menos a vantagem entre eles. Mas acho que o Flamengo realmente, entre as peças que tem, o futuro que pode ter ainda nesse Campeonato Brasileiro, eu acho que o Flamengo é o que mais pode incomodar o Botafogo mesmo. Eu acho que é muito disso do que eles já falaram. Eu acho que a tendência é você falar Palmeiras e Flamengo muito pela força do elenco. Acho que o Flamengo um pouco mais, né? Porque o banco de reservas do Flamengo é algo que a gente nunca teve aqui no Brasil. E ainda mais com a chegada do Tite, né? Que a gente sabe que é um técnico muito bom. Infelizmente na seleção acabou não dando certo, não foi campeão da Copa do Mundo, mas é um técnico que na última vez que esteve aqui no Brasil foi campeão da Libertadores, campeão de tudo com a camisa do Corinthians, né? Então, tipo assim, é um técnico que a gente sabe do que é capaz no Campeonato Brasileiro, acho que deve até se sobressair para cima dos outros. A tendência é falar Flamengo e Palmeiras mesmo por conta disso, mas acho que a surpresa pode ficar por conta do Bragantino, como eles já falaram também, muito por conta de não ter muita essa pressão, de muita gente não olhar muito pro Bragantino e tipo, o time ir levando, vai ganhando, e muita gente deixar meio de lado eles no Campeonato Brasileiro assim. Eu acho que nenhum deles vai ter força, tá? Eu acho que o Botafogo tá muito bem encaminhado para esse Campeonato Brasileiro, acho que a vantagem ela é muito grande, 9 pontos é muita coisa, parece pouco, parece que são só 3 jogos. A questão é que no Campeonato de 26 partidas o Botafogo perdeu 5. Então acho que é difícil você falar que nas próximas 12 rodadas o Botafogo vai perder 3. Pode empatar alguns jogos, mas a tendência é que nenhum outro time vai ganhar todas elas também. Os outros times também vão tropeçar, como vem acontecendo. Como o Krylov falou, o Grêmio acabou de perder um Grenal e o treinador não deu a coletiva. O Palmeiras perdeu para o rival, agora o mando era do Palmeiras sim, mas tipo, quem falaria que o Santos iria na Arena Barueri, fez essa partida que fez e ganhava do Palmeiras, entendeu? E o Flamengo, que turbulência sempre no Flamengo, parece que o time ganha e tá em crise, é algo bizarro a ser estudado assim mesmo. Então acho que ninguém pode ir. Acho que o Bragantino talvez seja ali, até por ser o vice-líder, ele está um ponto à frente do resto, e não tem muita essa pressão da torcida, da massa, assim, estão muito da massa. Talvez possa alcançar o Botafogo, mas acho improvável. Só queria fazer duas pontuações aqui. É que a gente está falando aqui que o Bragantino pode ser o maior perigo, mas quem mais dá medo é o Flamengo e o Palmeiras. A gente fala do segundo, do quarto e do quinto. A gente acaba pulando o Grêmio muitas vezes, mas claro que a gente não desacredita do Grêmio, né? O Grêmio já, nas mãos do Renato, já mostrou o seu potencial, mas eu acredito assim como os meninos já disseram, que o Botafogo está muito encaminhado para esse título brasileiro, mas a gente não pode se desfazer do Grêmio com uma possibilidade, né? E na questão dos 9 pontos, parece muita coisa, mas parece até pouca coisa em muitos momentos, mas como o Krylov já destacou aqui, tem 3 confrontos diretos, que se por acaso, numa fatalidade, o Botafogo perde os 3, já zera essa distância para o Bragantino. E, claro, aí perde todas as chances de poder tropeçar em qualquer outro jogo. Então, é um momento de muita decisão, a gente já sabe como o Botafogo se porta durante um campeonato de pontos corridos, mas a gente ainda não sabe como que o Botafogo vai se comportar no momento de decisão, porque se chega no confronto contra o Bragantino precisando ganhar, por exemplo, para aumentar ainda essa distância ou não deixar o clube de Bragança colar, acho que a gente já tem que ficar de olho por não saber, pelo desconhecido mesmo, de como o Botafogo vai se comportar no momento de perigo. E só mais um dado é que o Botafogo dos 3 confrontos direto, 2 são em casa, né? Contra o Palmeiras é no Newton Santos, contra o Grêmio também. E contra o Bragantino é em Bragança Paulista. Então, como o Theo falou, se você se complicar e precisar ganhar do Bragantino em Bragança Paulista, é algo muito difícil. A gente sabe que no Labi Abichedi o Bragantino é muito forte. É um campo propenso ali pro Bragantino fazer um bom jogo contra o Botafogo ali. Então, acho que é difícil, de ficar de olhos abertos ali pro Botafogo.
Exatamente, né? Eu acho que vocês pontuaram muito bem nesse caso do Bragantino. O Cauã iniciou falando muito bem, é um time que não tem pressão, né? Foi assim que o Maurício Barbieri conseguiu chegar no seu auge no Bragantino, chegando na final da Copa Sul-Americana, quando chegou a também, acho que no segundo turno de 20, acho que foi o melhor time no segundo turno de 20, porque terminou o primeiro, acho que na 19ª, 18ª colocação, e conseguiu ir para a pré-Libertadores, fazendo um segundo turno histórico ali com o Barbieri, e isso conta muito, né? Conta muito você poder treinar sem pressão, você poder treinar tranquilo, e aí é o que vocês falaram, é uma distância de 9 pontos, só que com 3 confrontos direto pode ir embora, e é isso, um Bragantino que enfrenta o Botafogo no Nabil Bichedi, onde é muito forte, tem apenas Pode ser uma uma derrota final, no ano. né? Exatamente. E é na 34ª rodada, ali na reta final. Se eu não me engano, o Palmeiras, o Botafogo vai enfrentar Bragantino e Palmeiras em sequência. Então são 2 jogos ali que se o Botafogo tropeça nos 2, e aí o Palmeiras pode tirar ponta, não sei se estaria brigando ainda. Agora o Palmeiras só tem o brasileiro, né? O Palmeiras que perdeu alguns pontos poupando, né? Vale lembrar, perdeu para o Fluminense, estava poupando. O último jogo que perdeu ali também estava poupando por conta da Libertadores. Então, é algo que é de se pensar, né, no caso do Bragantino, mas também no caso desse time, dá para se pensar que esse time talvez já tenha batido no seu máximo, né, porque o Bragantino realmente vem de uma sequência muito boa, se não me engano são mais de 6 ou 7 jogos sem perder e ganhando muito bem os seus adversários, e como o Botafogo começou muito bem o ano e já deu a sua caída, né, não sei se dá para imaginar que o Bragantino vai continuar se mantendo. Então, é isso, dá para imaginar que vai ser uma reta final muito boa. E só para dar um adendo também, vocês esqueceram, o Theo ele comentou sobre esquecer do Grêmio, né? Não dá para esquecer do Grêmio, o terceiro colocado, que também tem 44 pontos. Só que eu acho que uma coisa excludente ali do Grêmio, que é diferente do resto, é que é o time que vai muito mal fora de casa. Tem apenas o 11º colocado na campanha fora de casa, acho que isso conta muito. Até por enfrentar muitos dos seus adversários fora. Vai enfrentar o Palmeiras. Não, acho que o Palmeiras já foi. Vai enfrentar o Botafogo no Newton Santos, o Bragantino, se não me engano, enfrentando na Bichedi. Então, esses jogos fora de casa. O Palmeiras realmente já foi na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu o Palmeiras. Isso, foi um 4-1 do Palmeiras, né? O Palmeiras, então, e é exatamente mostrando como o Grêmio é frágil fora de casa, e acho que isso vai contar muito para um Grêmio que talvez não consiga alcançar esse Botafogo. Mas a briga do Grêmio, que pode ser alcançar o Botafogo, mas eu vou de novo compartilhar a tela para mostrar essa tabela do Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio está aqui com 44 pontos. O Grêmio está aqui, 44 pontos na terceira colocação, ali pensando no Botafogo e tudo mais, porém, ao mesmo tempo, está a 3 pontos do 7º colocado. Então, fazendo uma comparação, né, com os outros anos, o brasileiro por muitos anos teve um G9, né, com a equipe campeã do Copa Sul-Americana estando ali em cima, do Campeonato da Copa do Brasil também, da Libertadores também. Esse ano a gente tem algo atípico. O campeão da Copa do Brasil já não está no G6. É o São Paulo que dificilmente vai chegar nesse G6. O campeão da Libertadores pode não ser no brasileiro, e o da Copa da Sul-Americana pode não ser, e mesmo se for, você tem o Fortaleza ali que pode também não ficar no G6, enfim, e com 3 times aqui, Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, brigando, querendo essa vaga para a Libertadores. Então, é muito possível que a gente tenha 9 times brigando por apenas 6 vagas, e não 7 ou 8. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, desse bolo de times que sonha, que quer essa Copa Libertadores, e que parecia que ia ser um caminho mais tranquilo, mas que parece afunilando e ficando no G6, quem vocês acham que corre mais risco de não ir à próxima Libertadores da América? Cara, é muito louco, né? Tipo, do segundo até o nono é 6 pontos de diferença. Né? Tipo, a diferença entre 7 times é muita pouca. 7, 8 times é muita pouca coisa, cara. O Bragantino tem 46 e o Galo tem 40. É muito complicado, cara. É uma briga que realmente vai ficar funilar até a 36ª, 37ª, 38ª rodada, vai ficar até o final. E querendo ou não tem esse fator, né, do Fortaleza e Fluminense. Então, o Fortaleza já é o 6º e tá na final da Sul-Americana. Se ganhar, vira G7. E se ficar em 6º, 5º, 4º, né? E se o Fluminense roubar, também pode ser G7, né? Eu acho que no final vai acabar ficando um G7, né? Eu acredito que ou o Fluminense ou o Fortaleza vão se tornar campeões, né, dos torneios sul-americanos. E caso se torne, vai ficar um G7, que eu acho que o Bragantino e o Botafogo
já estão... O Botafogo, principalmente, já está carimbado na Libertadores. Eu acho que o Bragantino também dificilmente vai deixar escapar sua vaga. O Palmeiras e o Flamengo, eu acho que pela força do elenco também muito difícil de escaparem. Eu acredito que o Grêmio vai começar a se dificultar agora, porque tem esses problemas com o Renato crescendo, perdeu o Grenal, um time que vinha jogando de uma certa maneira, mas tem enfrentado alguns problemas no time, né? Vinha jogando um jeito com 3 volantes, não tem dado muito certo. O elenco é pequeno, é mais curto, então acho que pode se dificultar. O Fortaleza e o Fluminense têm os fatores das finais, acho que pode tentar entrar com reservas em alguns jogos. Isso é um problema, mas acho que um dos dois ainda vai ficar no bolo ali, talvez um caia e o outro fique. E ali para trás também tem o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, né? Acho que o Atlético Mineiro vinha no momento melhor, né? Antes dessa derrota para o Curitiba, tinha 5 jogos sem perder, vinha bem, melhorado com o Felipão. E o Atlético Paranaense tem enfrentado um momento mais de turbulência. Tem toda essa história no Atlético Paranaense, que ano que vem é ano centenário, eles querem conseguir a Libertadores, mas está bem difícil. Mas acho que se fosse para escolher alguns times que fossem ficar fora, eu acho que o Grêmio, o Atlético Paranaense, e entre Fortaleza e Fluminense, acho que um desses três podem acabar perdendo um pouco do gás e caindo um pouco para trás nessa briga. Acho que concordo, assim, em boa parte do que o Kirillov falou. Eu vejo a situação que o Fluminense encara no campeonato hoje muito parecida com aquela temporada de 2020 do Santos, que bateu a final da Libertadores contra o Palmeiras na época, né? Dessa vez o Fluminense enfrentou o Boca, mas chegou na final da Libertadores, o Santos acabou naquela oportunidade perdendo a final e só se classificou para a Libertadores porque ficou, acho que no G7 ou G8, se eu não me engano, e foi para pré. Daí naquela Libertadores seguinte, o grupo já não era mais o mesmo, acabou se complicando e indo para na Sul-Americana, mas é um momento de muita dificuldade, porque o Santos era um time que... Opa, problema. Acho que o Theo travou, hein? Acho que ele caiu. Aparentemente, Theo Miranda contrariando o seu time que é setorista, que é o Santos, que não vai cair, depois a gente vai falar sobre isso, mas caiu, Theo Miranda caiu. Eita, não, o Santos não cai, o Santos quando não cai. Como sigo na divisão, a gente volta sempre, não tem como. Mas que eu estava falando anteriormente, é uma situação que, como o Kirillov falou, de eventualmente poupar no Campeonato Brasileiro, eu acho que pode ser um pouco perigoso para o Flu. Acho que é importante tentar se manter ainda na briga pela vaga da Libertadores de maneira direta pelo Campeonato Brasileiro, porque não vai enfrentar qualquer um, né? Não vai enfrentar um time inexperiente. Vai enfrentar um time instável, um time enfraquecido, mas é o Boca Juniors. É o segundo maior campeão da competição, sempre muito perigoso. Eu acho que desses times aí que estão na tabela, naquela bagunça para ver quem fica com as outras duas vagas do G4, eu vejo o Atlético Mineiro como uma equipe que vai acabar ficando de fora dessa Libertadores, porque é um time que não me agrada futebolisticamente. Acho que a derrota ontem para o Curitiba é um impacto forte, porque, querendo ou não, assim como o Palmeiras tropeçou no Santos, uma equipe que briga para vaga na Libertadores não pode tropeçar em um time que está na zona de rebaixamento. Acho que a derrota do Galo para o Curitiba é ainda mais dolorida do que a do Palmeiras para o Santos, até porque o Santos vive um momento melhor do que o Curitiba atualmente, tem mais pontos, mas o Palmeiras teve um clássico, e clássico é clássico, não tem muito mistério, é sempre um jogo de muita imprevisão. Então, acho que o Galo é um time que pode sim ficar de fora. Na questão do Atlético Paranaense, como ressaltaram anteriormente, é o ano do centenário, e eu acho que é até inacreditável o Atlético Paranaense ficar de fora de uma Libertadores neste ano, até porque vinha crescendo muito na competição nos últimos anos, e acho que não é o momento, acho que era o momento de dar um passo à frente, não o momento de regredir. Se o Atlético Paranaense cai para uma Sul-Americana, eu acho que é algo muito inesperado para a própria gestão do clube, porque é um projeto que vinha crescendo muito, que vinha cada vez mais, recentemente bateu a final da Libertadores, tem boas peças, a venda do Vitor Roque pode ajudar demais na estruturação do clube daqui para frente. Então eu acho que o Atlético Paranaense de fora pode ser muito dolorido, porém eu acho que pelos times que eu vejo no G4, o Atlético Paranaense tem que buscar a vaga do Grêmio, porque
a briga entre Palmeiras, Fortaleza e Flamengo, eu acho que um dos três acaba ficando, sim, dentro do G4. Então, se alguém tiver que sair para o Atlético Paranaense entrar, acho que vai acabar sendo o Grêmio, pelo momento ruim que vive. Então, acho que é isso que é o atual cenário da competição ali na parte de cima da tabela. É muito do que eles falaram, Marcos. Eu acho que realmente o Grêmio, eu tava olhando aqui a tabela, o Grêmio ainda tem muito confronto direto, cara. O Grêmio pega Botafogo, próxima rodada, inclusive, é contra o Atlético Paranaense, ainda joga contra o Fluminense, joga contra o Flamengo, jogos fora de casa, como vocês falaram. O Grêmio fora de casa é muito ruim. O Kirillov já ressaltou também, o Renato Gaúcho, a relação tá parecendo que cada vez mais está esfriando. Então a tendência aqui na parte de cima da tabela assim, a gente precisa ver como o Grêmio vai se comportar depois de perder o Grenal. Porque a gente sabe como dá valor ao Grenal, um clássico muito importante assim, para o Brasil inteiro. Então a gente tem que ver como o Grêmio vai manter essa regularidade aí. A questão, eu concordo com o Theo também, acho o Atlético Mineiro um time futebologicamente não me agrada. Acho que a tendência é que também não tenha força suficiente para brigar por essa vaga aí. O Atlético Paranaense perdeu o Vitor Roque por lesão, então acho que isso deu uma complicada no time. O Vitor Roque é um craque, é um jogador, como a gente falou, é um jogador do Barcelona já, então você não pode perder um jogador. Se você tem um jogador do Barcelona no seu time, você é privilegiado, principalmente aqui no Brasil. Então quando você perde ele, o time perde um pouquinho de força. Acho que a tendência dessa briga de ficar de fora fica entre esses três times. Acho que o Fortaleza e o Fluminense vão poupar nos jogos antes da Libertadores, assim, vão fazer meio que um teste, assim. Só que eu acho que o Fortaleza vai acabar indo pela Sul-Americana também. Mas também acho que o Fortaleza tem força, assim, para brigar pelo Campeonato Brasileiro, para se manter no G4, só para ter certeza da sua garantia. Assim como o Fluminense também, se colocar 100% da sua força, a tendência é que vai de forma direta. Flamengo e Palmeiras dispensa comentários. Acho que dificilmente vão ficar. É claro que se você colocar Palmeiras ou Flamengo na pré-Libertadores já é algo, inimaginável, porque você coloca os últimos 4 campeões 2 vezes cada um, então você colocar um deles na pré-Libertadores já é algo assim muito difícil. Mas acho que a tendência é essa. O Kirillov já falou também, Botafogo e Bragantino para mim, com as vagas bem encaminhadas, principalmente Botafogo. O Bragantino ainda tem alguns jogos ali, mas acho que a tendência é que vá para a Libertadores primeiro que os outros, e o Botafogo para mim já está classificado na Libertadores, acho que é muita vaga, não é como em 2009 que o Palmeiras acabou ainda ficando de fora da Libertadores, sendo líder do Campeonato Brasileiro até a 30ª rodada. Acho que a tendência é que o Botafogo já vá sim para a Libertadores, matematicamente falando. Acho que daqui, sei lá, 3, 4 rodadas a tendência é que o Botafogo já se classifique. Vai ser uma briga muito boa, né? E aí, só para fazer uma ressalva, queria perguntar para vocês comentaram que, assim, que vai acabar sobrando para os dois Atléticos, né? O Mineiro, o Paranaense, ou ainda um Grêmio, se for cair mais, ou o Fortaleza ou o Fluminense, caso não vençam as competições internacionais. Mas aí queria levantar um ponto. O Atlético Mineiro do Felipão, ele demorou a engrenar, mas vocês comentaram que o futebol no Atlético desagrada a vocês, né? Futebolisticamente não é um time que teria cancha para a Libertadores. Porém, quando o Felipão chega, o Atlético Mineiro tinha muita gente preocupado com a zona de rebaixamento. Ele chega, o time estava... quando ele chega, o time estava bem com o Kudê, só que aí, logo quando ele chega, o time começa a cair e chegou a ter essa preocupação de rebaixamento e tudo mais. Só que ele dá uma acertada no time, né? Se a gente for olhar, a exceção dessa derrota para o Coritiba, que não dá para esquecer ela, é uma derrota dura, mas a exceção dela nos jogos anteriores, o Atlético veio de 9 jogos em que tinha vencido 7, empatado 1 e perdido para o Vasco, um jogo complicado no Maracanã, né? Que acabou perdendo de 1-0. E acho que o importante é que esse time parou de tomar gol. Vários jogos sem sofrer gol, ganhando de 1-0, 2-0. Vocês não acham que esse time pode acabar dando um calor por essa crescida do que o Felipão acabou dando nesse Atlético Mineiro, de encaixar a defesa, um time como passou a ser mais sólido, e aí pode fazer uma diferença contra, sei lá, exemplo do Fluminense, que é um time que toma muitos gols, hora ou outra acaba perdendo um jogo bobo, deixa uma vitória escapar e fora de casa não vai tão bem. Vocês acham que isso pode contar ou não, ou o início ruim do Atlético e ainda hoje não é um time que chega para brigar? Cara, o Galo ficou 10 jogos sem ganhar com o Felipão, né? Tava 5 sem perder agora, né? Mas ficou 10 jogos sem ganhar com o Felipão, né? Foi demais, né? Foi que complicou. Estavam bem com o Kudê, mas com o Felipão não foi um começo agradável. Demorou para engrenar. Engrenou agora. Mas esse jogo do último domingo agora contra o Coxa foi um jogo bem complicado, cara. Tipo, então, você recebeu a lanterna dentro da sua casa, no estádio você ainda não tinha perdido. Você não conseguir dominar ou aproveitar as falhas do Coritiba, que tem muitas falhas, você não conseguir aproveitar minimamente isso é bem complicado. Isso mostra muito mais sobre você na briga contra esses outros times tops do Brasileirão, né? Os 9 melhores times do Brasileirão. Isso mostra muito sobre você.
Então, se você realmente não consegue tirar vantagem sobre o Coritiba dentro da sua casa, ainda mais quando você vinha de 5 jogos sem perder, é bem preocupante e mostra que o Galo realmente nessa briga vai ser um dos times que vai correr para trás e vai ter que brigar mais do que os outros, né? Já tá um pouquinho atrás, já tem 40 pontos contra 44 dos outros. Então, acho que realmente pode ser um problema, mas acho que realmente o Galo, o Fortaleza, o Fluminense e o Atlético Paranaense e o Grêmio, acho que são esses 5 times que realmente vão ter que mostrar mais para brigar e ganhar a vaga para a Libertadores. Então, acho que esses times vão ter que dar aquele a mais no final. É muito disso. Acho que a gente viu muito pouco do Galo também. Acho que o ápice do Atlético é muito difícil. Acho que o Felipão não conseguiu extrair o máximo dos jogadores do Galo. Por exemplo, o Hulk, Paulinho. O Paulinho ele viveu uma grande fase, né? Se eu não me engano. Os gols aí da Arena MFV foram todos do Paulinho até um determinado ponto aí. Ele estreou fazendo gol, foi fazendo gol a rodo aí. Mas é como o Krilo falou, cara. O Galo, não sei o que esperar muito do Galo. Acho que a briga é muito aí, muito por conta disso. A tendência é que o Felipão ele não consiga explorar o máximo dos jogadores 100% dos atletas do Galo, que tem um elenco bom, um ataque muito bom do Atlético Mineiro, mas acho que na bola jogada assim a tendência é essa. O Atlético vai ficar de fora da Libertadores como eu planejo, assim, no meu planejamento, o Galo a tendência fica fora. Até porque tá em 10º, então acho que tá o time, como é o último time na briga assim, a tendência é a gente falar isso. Eu realmente não tenho muito conhecimento sobre como o Galo joga, os poucos jogos do Galo na temporada muito por conta disso, de não ter um time que gera muita atração, como era em 2021, por exemplo, que todo mundo parava para ver o Galo jogar, o Galo do Cuca, né, Hulk voando, então a gente queria saber muito como o Galo jogava. É um time que não atrai muita audiência, então é muito difícil você falar do Galo hoje em dia. Eu acho que aquele Galo de 2021, como você citou anteriormente, ele deu de certa forma não sei se uma iludida na gente, porque eu acho que já se passaram 2 anos e eu ainda vejo o Atlético jogar e eu fico com uma sensação de estar vendo um time estranho, de que eu esperava que era uma coisa e eu tô encontrando outra, sabe? E eu acho que aquela queda brusca que teve de futebol depois da chegada do Filipão, acho que pode ter sido crucial para o Galo não conseguir mais se classificar para a Libertadores. Então, para fazer a última perguntinha sobre a parte de cima da tabela, porque a gente vai depois falar da parte de baixo, a gente vai trazer uma tier listzinha ali, um ranqueamento, que é um quadro novo que a gente tem também, saiu um da Champions League, vai sair outro na semana, que é um outro quadro que a gente está começando aqui. Vou fazer uma pergunta que a gente está falando muito sobre a ida à Libertadores, que são das 6 vagas, que pode aumentar para 7 ou 8, mas a gente está já imaginando que pode não ser, pode ser 7, enfim. Mas que a gente tem que imaginar também que 2 dessas são para pré-Libertadores. E, por exemplo, se o campeonato acabasse hoje, o Flamengo estaria em pré-Libertadores. E aí, fazendo uma analogia aos últimos 2 anos, o Fortaleza caiu no ano passado para o Cerro Porteño, na pré-Libertadores, e no ano retrasado o Fluminense caiu para o Olímpia. Então, eu queria perguntar para vocês o quanto que essa pré-Libertadores pode assustar com talvez essa crescida de rendimento ali de outros times da Sul-Americana, além dos brasileiros, né? Por exemplo, tivemos uma final não brasileira para a primeira vez em 3 ou 4 anos, se eu não me engano. Um time argentino chegou, não vinha acontecendo, nem na semifinal. Os times argentinos vinham chegando nos últimos anos. Então, o quanto pode ser ruim para os times brasileiros irem para essa pré-Libertadores e, no caso de ser um Palmeiras ou um Flamengo, a possibilidade desses times irem, mas irem na pré-Libertadores ou vão acabar ficando no G4 e não vão ter esse risco? Primeiramente, falando sobre a pré-Libertadores em si, eu acho que ela é um dos maiores venenos do futebol sul-americano. Porque você pega times, em teoria, mais fracos de outros países, mas que normalmente são muito teimosos, muito, muito perigosos. E ela tem um grande problema. Que diferente, por exemplo, de você ir para uma fase de grupos de Libertadores e ficar em terceiro e cair para a Sula, na pré-Libertadores não. Se você perde, já era. Não tem Sul-Americana. O teu calendário continental acabou no ano. Então, eu achei ela muito venenosa. Você parar para pensar, pega um Palmeiras da vida. Um time que muito consistente nessas últimas fases, nas fases decisivas de Libertadores, já bateu campeão recentemente 2 vezes. Nessa última edição caiu nos pênaltis numa semifinal diante de um Boca, que não é qualquer um. Se um Palmeiras, com o investimento que tem, a estrutura que tem, o elenco, cai numa pré-Libertadores e tropeça, sei lá, no Guarani do Paraguai da vida, e fica sem competição pro Continental pro restante do ano, o calendário do ano do Palmeiras já acabou em fevereiro, pô. Já cria uma crise muito maior do que a que está hoje, por exemplo. Você não ter uma competição continental para um clube com tamanho investimento, tamanho planejamento,
é muito difícil. Então eu acho que é como a gente teve no ranqueamento NM que nós temos sobre a Champions League, que tinha aquela categoria do melhor ir para a Europa League, eu acho que nesse Brasileirão tem sim a prateleira do melhor ir para a Sul-Americana. Acho que não é o caso, claro, do Palmeiras, que é evidente que o melhor é ir para a Libertadores de forma direta, mas acho que tem muito time aí que, se você for olhar bem para as prateleiras, o ideal é o melhor ir para a Sul-Americana direto do que para uma pré-Libertadores e correr esse risco. Eu acho que o momento que ela acontece é muito cruel, né? Ela acontece no começo do ano, que ninguém tá todo mundo naquela marcha lenta ainda, né? Naquele estadual morno, jogando contra aqueles times do interior de São Paulo, interior de Minas, interior do Rio de Janeiro. Que é aquele jogo que os craques do time, assim, não estão muito querendo jogar ainda, não só querendo aquecer, voltar ainda. Daí, pum, é aquele jogo de pré-libertadores importante que você tem que jogar sério, porque senão, se bobear, cai fora. Então, acho que realmente o melhor é evitar, mas, óbvio, todo time brasileiro quer jogar Libertadores, né? Então, se você tiver a possibilidade de flertar com ela e ir para a Libertadores, você não vai dizer não, né? Você vai falar, pô, eu quero ir porque vai me dar uma chance. E na nossa cabeça, e a gente sabe, né, que hoje os times brasileiros são infinitamente melhores que os times sul-americanos, né? A gente vê isso contra os gigantes, né? Contra o River, contra o Boca. Então, com todo respeito ao Fortaleza, claro, o Fortaleza hoje é 1000 vezes melhor que qualquer time do Paraguai, qualquer time da Bolívia, do Peru. Então, realmente, se for ter esse perigo de jogar para Libertadores, eles vão aceitar e vão cair dentro. Mas o momento, eu acho que o mais perigoso disso tudo da pré-Libertadores é o momento que ela acontece, né? Ela acontece em fevereiro, março, que é quando ainda todo mundo tá entrando no melhor ritmo, na melhor forma física, e esses times sul-americanos, eles sabem que contra os times brasileiros tem que estar no ápice do jogo, né? Porque eles sabem que é o momento mais importante deles, eles têm que jogar esses jogos sérios, e o time brasileiro tem tido essa áurea em cima da gente que os jogos são maiores e tem aquela pressão maior de saber que, cara, esses times são os melhores da América do Sul, a gente quer jogar bem esses jogos, então acho que pelo momento ser perigoso tem que prestar muita atenção, mas acho que querer evitar, eu acho que nenhum time vai pensar assim, acho que por mais que você tenha essa chance de poder flertar com uma Libertadores, eles vão aceitar e vão cair dentro, vão querer abraçar ela. Só antes de passar aqui para o Cauã, isso que o Kirillov falou de querer, eu acho que ninguém quer ir para a Sul-Americana. O que eu disse do melhor ir para a Sul-Americana seria um cenário para a gente que vê de fora, né? Para quem está dentro, não tem dúvida que a pré-Libertadores é a opção, mas como você disse, a distância dos brasileiros para os paraguaios, para os bolivianos é muito grande. Mas você também ressaltou um ponto muito importante, que é o momento, porque acontece no começo de temporada que muitas vezes os clubes passam por uma reformulação e podem acabar tendo uma outra pedra no sapato. Você citou os bolivianos e os paraguaios, mas naquela temporada, como eu já citei anteriormente, que o Santos acabou indo para a pré-Libertadores, teve o desmanche, mas, por exemplo, o Marinho, que era o cara do time, estava numa má fase, que veio, claro, a permanecer durante o restante da temporada, mas até o momento era o mais inesperado, foi a peça que o time escolheu para não vender, para segurar, para se estruturar em volta, e acabou caindo de rendimento. O Santos acabou trombando um São Lourenço na pré-Libertadores. Então, acho que pode sim, é um momento em que os brasileiros são superiores do que a grande maioria dos times da América do Sul, mas a pré-Libertadores, para mim, é um torneio muito, muito chato, porque não é só o medo de você perder para um São Lourenço da vida, é o que eu disse anteriormente, é o medo de ter o calendário continental acabar. E não é só pela taça, não. Acho que para clubes como, por exemplo, o Fortaleza, que está crescendo em cenário continental agora, a perda a eliminação pode custar um prejuízo financeiro muito grande, porque a Libertadores e a Sul-Americana, respectivamente, dão muito dinheiro e ficar de fora delas pode ser bem prejudicial para o restante da temporada. Acho que é isso, acho que vocês dois já resumiram muito bem. A tendência é que o time brasileiro tente evitar, mas se for, é um time melhor, é mais preparado. É claro que o Fortaleza ele cai pro seu Portem, por exemplo, acho que não tem muito o que fazer. Mas já ver o sorteio também, cara, porque às vezes você tem um time muito bom na pré-Libertadores, como o Theo falou, pegar um São Lourenço é sempre chato, ir lá jogar na Argentina é chato. É evitar, porque como é o começo da temporada também, vamos supor, você pega um time boliviano e você vai jogar na altitude, acaba tropeçando, aí você joga a pressão aqui pro jogo de volta aqui no Brasil. Então é uma pressão que o time brasileiro tem que evitar no começo da temporada. É o começo da temporada, acho que o ânimo ele não tem que estar à flor da pele assim. Acho que o time tem que colocar o pé no chão, a cabeça calma,
para fazer o planejamento certo para a temporada, mas é um risco desnecessário, como tu falou. Se o Palmeiras vai para uma pré-Libertadores e acaba tropeçando, o planejamento não ficar de fora de uma competição continental, o planejamento financeiro também cai muito, cara, porque são jogos, né? Tem os match days, né? O torcedor vai para o estádio, lotem de Libertadores, lotem de jogo de Sul-Americana para ver os grandes jogos. Também tem muito disso, planejamento financeiro, planejamento do time, da diretoria em si, né? Mas acho que você já resumiu muito bem. Se conseguir evitar é melhor, lógico que 2 vão acabar indo, mas a tendência é que eles se classifiquem por conta do que é o futebol brasileiro hoje, é muito avançado. Então, para a gente passar para o bloco da parte de baixo da tabela, porque muita coisa, essa tabela do Brasileirão acho que está muito interessante, porque ela tem um bloco gigantesco desviando ali os times que estão até a 9ª colocação ali brigando na parte de cima, aí tem o São Paulo que está ali de férias já praticamente, e os times que brigam na parte de baixo da tabela. Então a gente vai agora ranquear esses times, porque acho que tem coisas bastante interessantes. A gente tem um que estava na Libertadores, estava poupando no Brasileiro e agora voltou com tudo. Será que ele ainda briga? Será que não briga? Um Cruzeiro que sobe e desce, chega lá, um Santos que agora venceu 3 partidas seguidas, o Vasco que parecia que já tinha sido rebaixado, ressurgiu. Então agora nós vamos classificar, né, esses times que brigam contra o rebaixamento, né? Vou aqui compartilhar a tela da nossa querida tier list, que a gente fez já uma, né? Eu comentei. Agora vamos fazer as times que brigam para não cair. Então, já sem mais delongas, eu coloquei aqui as prateleiras como escapou, o time que já foi, já não está brigando mais para não cair. Vamos ver se desses aqui que eu separei até o Vasco tem algum. O que ainda briga, ainda tem que se preocupar. Um que corre sério risco de cair, tem que ficar bem atento, porque tem que se preocupar. E o que já foi, a gente vai ver se já tem algum time que já dá para classificar, que já está na Série B. Então, vamos começar aqui com o Kirilov. O América Mineiro, que está na 20ª colocação com 18 pontos. 2 do Coritiba, que é o 19º, que está a 8 do Bahia, ou seja, 10 pontos do Bahia, que é o 16º. Kirilov, esse América Mineiro escapou? Ainda escapou não, né? Já sabemos que não, mas ainda briga, corre risco, já caiu, o que você acha? Cara, o América tem muito azar, né, cara? Esses tempos eu tava vendo, né, que o Coritiba também tinha sofrido várias viradas recentes, né, mas eu fui ver o América pra comparar. Cara, o América, se eu não me engano, ele já desperdiçou mais de 20 pontos nesse Brasileirão, saindo na frente do placar. Acho que já foi 8 viradas que ele sofreu nesse Brasileirão, então é muita coisa, cara. Tem 18 pontos lá no Brasileirão, a gente já tá nas últimas 12 rodadas, estamos na reta final da reta final. Então, é muito complicado a situação da América, já tem mais de 99% de chance de queda, se eu não me engano. Então, acho que para mim o América já foi, infelizmente. Acho que concordo com o Kirilov, o América, para mim, já foi. É o que ele disse, muito azar, eu acho que é muita infelicidade, na verdade, porque o América é um time que muitas vezes joga melhor do que a maioria dos seus adversários. Eu acho que é raro, assim, claro, que um time que está em último no campeonato tem as suas partidas tenebrosas, digamos assim. Mas eu acho que é muito raro isso acontecer. O América várias vezes joga muito bem e perde. É um momento que você fica até com uma pena do time, porque você vê muitas vezes ele jogando bem, melhor do que os concorrentes que brigam com ele por essa vaga de rebaixamento, só que o concorrente belisca uma virada no último minuto e o América toma um empate, perde o jogo numa reta final, jogando melhor. Então, eu acho que o América é uma situação muito controversa, mas infelizmente para o torcedor do Coelho, acho que esse ano o América já foi. Acho que é isso, acho que todo mundo concorda que o América já caiu muito por conta do azar, da infelicidade. Eu não tenho o que fazer, a tendência é que o América caia mesmo, porque a gente sabe que o time que vai cair, ele também conta com azar, cara. Acho que, pô, mano, é muito difícil você falar que o América vai ficar por tudo que vem passando. O time joga bem e perde. Então acho que é muito difícil se manter mesmo. Agora, vou começar no inverso ali, eu vou começar com o Cauã. O Bahia de Rogério Ceni trocou de técnico, o Rogério já chegou vencendo do Coritiba, daquele jeito louco dele, faz muitos gols, toma muitos, né? Depois ele quase segurou o empate contra o Flamengo, acabou levando. E aí outro jogo maluco contra o Goiás, 6-4, essa doideira. Um time assim, que faz muito gol, mas toma muito gol, dessa maneira, que agora está em 16º, com 27 pontos, é isso? 27, 28, um acima do Vasco, que é o 17º. Cauã, esse Bahia, ele é o quê? Eu acho que o Bahia ele corre riscos, né?
A diferença do ainda briga pro corre risco, acho que ela é mínima, dá para diferenciar ali muito por conta da tabela, mas o Bahia, a tendência é que ele corra muito risco, cara. Porque ele não caiu ainda, ele tá brigando muito, só que dentro dessa briga é o time que é muito difícil você falar o que é o Bahia, né? O Bahia ele perde ali pro Santos em casa, né? Perde pro Santos em casa, e muito por conta disso ele corre o risco dele. Ganha do Goiás fora agora metendo um jogo, acho que é um jogo muito atípico, inclusive, tá? Um jogo de 10 gols no Campeonato Brasileiro não é normal. Você comentar um jogo de 10 gols seria uma honra para qualquer comentarista no Brasileirão, né? Então acho que ele corre risco muito por conta disso. O Rogério Ceni, a tendência é que ele faça um bom trabalho sim, assim como ele já fez um bom trabalho no Fortaleza. Não sei se fez um bom trabalho no Flamengo, mas foi campeão brasileiro. E muito São Paulino ainda questiona a saída dele do time. É claro que o Dorival veio, foi campeão da Copa do Brasil, sim, e tal, tem toda essa mística aí do Dorival, sim. Mas ele não fazia um trabalho horrível no São Paulo, por exemplo. Foi demitido, sim, mas, né, muita gente sabe o que o Rogério Ceni significa para o São Paulo. Então acho que o Bahia corre risco, mas briga muito. Então eu vou ficar entre o ainda briga corre risco, eu vou colocar no corre riscos, tá? Eu coloco no corre risco porque o risco do Bahia cair é muito grande. Muito por conta da derrota pro Santos em casa. Eu concordo com o Cauã, eu também coloco o Bahia no corre riscos. Quando o Rogério Ceni chegou, foi a estreia, se eu não me engano, foi contra o Coritiba, uma vitória que venceu e convenceu, mas na rodada seguinte já não convenceu mais, já deu medo em seu torcedor. A derrota para o Santos é uma pancada muito forte, porque é uma briga, claro, um confronto direto, uma final, porque para todos os clubes que estão nessa, até o Vasco, como a gente disse anteriormente, até o Vasco serão os clubes que a gente vai debater. Acho que para todos os jogos até o final do campeonato são finais, porque você pode ver o Santos embalou 3 vitórias, seguidas, e já está 2 pontos um ponto, se eu não me engano, do Corinthians, que até então nem estava na briga, nem era considerado por muitos na briga pelo rebaixamento. E hoje, se você vê o Santos como um candidato a rebaixamento, é impossível não puxar o Corinthians pro bolo. Então, eu acho que o Bahia, assim, tem um potencial porque está na mão de um grande treinador, mas muito pelo momento dos seus adversários que também estão reagindo na competição, acho que o Bahia se encaixa bem no corre riscos. Acho que eu sigo com o Cauã e com o Theo. O Bahia tá no corre riscos para mim. É o time que teve um jogo bem maluco com o Coxa, que foi a estreia do Rogério, né? O Coritiba saiu ganhando esse jogo por 1-0 logo no começo do jogo, mas com 30 minutos depois o Bahia já estava ganhando de 3-1 ainda no primeiro tempo, fora de casa. Então, o Rogério Ceni, acho que ele tem esses trabalhos bem 880 dele, né? Uma hora o time tá lá ganhando de 4-2 fora de casa, 6-4 fora de casa, mas aí perde 2-1 pro Santos em casa no finalzinho do jogo. Então, acho que é um time bem 880 e Será que a internet de Kirillov corre riscos? Já caiu ou corre riscos, hein? Será que é o significado? Já caiu a internet de Kirillov? Já caiu ou corre riscos? Preparamos logo o Coritiba na próxima, e o cara que ia falar com especialidade do Coritiba caiu, pô. Mas a gente concordou, pode colocar o Bahia no corre riscos. Ele também concordou. Então, até o Kirillov voltar, vamos abrir no Corinthians. Aparentemente ele não voltou, né? E aí, quando ele voltar, a gente já fala do Corinthians e engata no Coritiba, que é especialidade na setorista do Coritiba, o Kirillov. Talvez com tristeza vai comentar ele sobre o Coritiba. Então, vai lá. Então, Miranda, Timão. E acabou empatando com o Flamengo na última rodada em casa. Ele ainda briga, já escapou. Como que tá o Timão no Campeonato Brasileiro? Eu já vou adiantar para vocês que, se depender de mim, acho que ninguém daí escapou. Eu acho que o Corinthians, claro, teve um empate com um gostinho de vitória contra o Flamengo na última rodada, porque o gol de pênalti sai logo na reta final. E, inclusive, acho que se tivesse um pouco mais de tempo, dava até para o Corinthians virar a partida, estava pressionando demais o Flamengo. Então, eu coloco o Corinthians na briga, mas eu acho que ele ainda não escapou, mas também não corre tanto risco quanto o Bahia e quanto outros clubes que nós vamos citar mais para frente. Então, acho que o Corinthians fica ali no ainda briga, muito pelo momento ruim que vive atualmente. Teve a troca recente de técnico que pegou o Mano, que pessoalmente não é um treinador que me agrada. Eu acho que o Corinthians errou na escolha, não em demitir o Luxemburgo, mas errou na escolha do seu substituto. Acho que poderia, assim, até no momento em que demitiu o Lucha, poderia ter derrubado ele um pouco antes, para ter um tempo a mais de apostar, quem sabe, num treinador sul-americano. Claro que o ideal seria o Tite, como já estava livre no mercado e vai provavelmente fechar com o Flamengo. Mas tem muita história no Corinthians.
Eu acho que a demissão do Luxemburgo ela pode ter sido boa para o clube, mas foi num momento ruim e teve um substituto que não me agrada tanto, então acho que o Corinthians ainda assim briga contra o rebaixamento. Eu vou concordar em 100% com o Theo. Ele falou tudo que eu queria falar. O Corinthians ele ainda briga porque ele abriu um pouquinho de vantagem, não escapou. Ainda acho que tendência aqui escape, mas como o Theo também falou, o Mano Menezes é um treinador que não me agrada, apesar do histórico que ele tem com o Corinthians. Mas é um time que não corre mais tanto risco como corria, sei lá, há 3, 4 rodadas atrás, mas ainda assim briga contra rebaixamento. Eu classifico ainda a briga como um time que, vamos supor, se o time se desligar por 2 ou 3 rodadas, ele vai decair. Então, acho que ainda tá brigando ali o Corinthians, mas acho que não corre tanto risco. E aí, Kirilov, o Corinthians com 31 pontos, ainda briga ou não? Esse papo de rebaixamento é perigoso, né? Até acabou a bateria do computador, mas estou de volta aqui. Cara, o Corinthians, todo torcedor do Corinthians fala, né? Todo mundo brinca, né? Tá ali, tem que cair, tranã, tranã, tranã. Eu sempre achei que o Corinthians podia estar ali, jogar mal e tudo isso, ter os problemas com o Luxemburgo. Eu acho que eu nunca comprei essa história do Corinthians para ser rebaixado, achava uma história muito difícil. Agora, acho que a torcida vai conseguir empurrar eles dentro de casa, vai ter jogos que o Corinthians vai conseguir ganhar na marra. Então, acho que o Corinthians. Acho que colocar no escapou é muito forte já, porque não está muito perto ainda, né? A distância é pequena. Mas acho que esse ainda briga é aquele ainda briga de longe, assim. Se precisar, vai. Aquele ainda briga, tipo, ó, fica atento, assim, fica olhos abertos. Então, acho que aquele ainda briga bem de leve, mas é um ainda briga para mim. Então, o Corinthians aqui abrindo o nosso ainda briga, talvez vá ser o primeiro aqui, não sei. E agora, o nosso querido Kirilov, setorista do Corinthians, o setorista do Coritiba, que acabou caindo. Será que ele fez igual o Coritiba ou não? Vai, Kirilov, de 7. O Coritiba já caiu ou você ainda acha que o Coritiba tem chances nesse Campeonato Brasileiro? Cara, se olhar a pontuação hoje é uma conta cruel, né? 8 pontos de distância é difícil, é complicado. Querendo ou não, são 3 rodadas de tudo dando certo para você ou tudo dando errado de novo e você voltar lá para estaca zero. Então, o Coxa conseguiu 2 vitórias gigantes agora, né? Uma no Clássico, no Atlético, por 2-0. E essa do último domingo contra o Atlético Mineiro fora de casa. A primeira derrota do Galo na Arena MRV. Então, esses 2 resultados foram gigantes para o Coxa voltar, né, para a briga, né? Como o treinador do Coxa falou, voltar para o bolo da confusão. Então, eram 8 derrotas seguidas, cara. 8 derrotas seguidas é algo bizarro. A gente sabe o futebol brasileiro como é, o futebol caótico, de manter tudo, não mudar nada. Então, acho que a conta ainda é muito cruel, a situação é muito dura. O time tem mostrado que quer lutar, quer acreditar. A torcida está comprando a briga, quer acreditar também. Acho mais que a conta seja difícil. Eu gostaria de falar que corre riscos, mas eu acho que é muito complicado. O Coritiba tem 12 jogos ainda, joga mais em casa do que fora. O Coritiba já fez ano passado uma campanha dentro de casa fenomenal. Foi uma das 5 melhores no Brasileirão de mandante. Então, se conseguir lembrar essa campanha de mandante do Brasileirão do ano passado e conseguir fazer alguns pontinhos fora de casa, dá para conseguir brigar, dá para conseguir escapar. Porque, cara, como a gente falou no começo, o Brasileirão é um campeonato maluco. Acho que tudo acontece. A gente sabe que essa reta final do Brasileirão, os times no rebaixamento crescem muito, muito. A gente sempre vê aquelas vitórias malucas, assim. Essa do Coritiba contra o Galo é uma delas. A gente sabe que os times no final do Brasileirão são capazes de conseguir essas vitórias doidas. Então, acho que esse gás final que o Coritiba tá dando agora dá aquele corre risco, mas aquele corre riscos de UTI, assim, tá na máquina nos últimos respiros, mas ainda tem aquele corre riscos para mim. Eu vou acabar cometendo um crime aqui. Vai machucar o Kirilov, que isso? Já peço desculpas, mas eu acho que visando a situação, claro, não só a pontuação do Coritiba no campeonato, mas aqui a sequência desses daqui que estão no bolo brigando, claro, como diz o Luxemburgo, na zona da confusão. O Coritiba enfrenta o Cuiabá em casa, o Santos fora, o Inter fora, o Goiás em casa, o América Mineiro fora, e daí, por fim, desses times da bagunça aqui, tem o Corinthians também. O Cruzeiro e o Corinthians em casa. Então, mas uma partida contra um América Mineiro fora é muito difícil de ser jogado na Independência, e desperdiçar 3 pontos
contra, até, em teoria, a equipe que é a última do campeonato é muito ruim. Uma partida na Vila contra o Santos embalado é difícil e pode custar, sim, uma permanência no campeonato para o Coritiba. Eu acho que essa chegada do Slimani ajudou demais a equipe do Coxa, mas ela parece ser um pouco tardia. Se ela tivesse sido um pouco mais cedo, ela dava, assim, uma esperança ainda maior e não só a esperança, acho que a possibilidade mesmo, clara, de salvação. Eu acho que, atualmente, a situação do Coritiba no campeonato é muito complicada e, por mim, coloca no já caiu. Vai ter que decidir, hein, Cauã? Vamos ver o poder de decisão. Cara, eu vou com o teu, concordo. Acho que a chegada do Slimani foi muito tardia. Na verdade, eu queria uma categoria do ainda dá. A sensação que eu tenho pro Coxa é diferente da sensação que eu tenho pro América. A sensação do América é que realmente para mim já caiu e não daria para tentar algo. Pro Curitiba eu acho que ainda dá para tentar. Só que não corre risco porque tá muito para baixo, entendeu? Mas ainda daria para tentar algo, Curitiba. Acho que ainda dá, na verdade, para tentar algo. Só que se a gente tiver que escolher 2 times, lógico, no Campeonato Brasileiro para colocar no já caiu, acho que a gente ficaria com os 2. O Coxa ele vem crescendo muito por conta disso, acho que ainda dá. Mas como não tem a categoria do vamos ver, do ainda dá, eu vou colocar no já caiu, sim. Decidir essa aí. Desculpa, Kirov. Acontece, né? O Corinthians Eu colocou acho na que situação. Assim, ele logo essa tela. dá pra Mas gente tem deixar um outra pouco coisa. mais próximo aqui. Eu acho que o Coritiba hoje, se você olhar para a tabela mesmo, ele é mais próximo do América do que do Bahia. Então, acho que dá para acabar colocando lado a lado por causa disso. Também. Bom ponto do Miranda. Mas, Kirillov, tá tranquilo. Caso o Coritiba não caia, você poderá printar essa tela tranquilamente. Lembrar, vou cobrar. Eu vou cobrar Você aí. vai cobrar, você pode vou cobrar. voltar. Se o Coritiba ficar em 16º, você pode cobrar todo mundo. Então, já que você tá triste agora, você vai poder empurrar alguém com você. O que você acha do Cuiabá, o time que está... Eita, eu tirei aqui a Campeonato Brasileiro, voltando na 11ª colocação, com 32 pontos. 32 pontos. O Cuiabá, que já em algum momento chegou a ficar em 7º, 8º, até parecia brigar por outras coisas. A briga dele é realmente essa do rebaixamento? Cara, o Cuiabá foi um time que a gente olhou por grande parte desse Brasileirão como uma pequena sensação, assim, né? A gente olhava o Cuiabá, ficava, cara, o time tá bem, tá surpreendendo todo mundo, ganhou de 3-0 o Fluminense, ganhou do Flamengo, ganhou de vários times grandes que a gente fica realmente uma surpresa, assim, e se colocou numa posição confortável por grande parte do campeonato, né? Mas ainda tá ali, né? Tem 32 pontos, uma distância pequena também pra zona de rebaixamento, mas eu acho que o Cuiabá é um time organizado. Talvez pra gente olhar o Cuiabá e pensar, pô, mas é o Cuiabá, assim, a gente não olha, como a gente olha, a situação do Cuiabá e do Corinthians é até parecida, assim, com a situação de pontos e tudo isso na tabela, mas a gente olha pro Corinthians e pensa, pô, mas é o Corinthians não tem como, mas o Cuiabá é o outro lado da moeda, a gente olha pro Cuiabá e fica, mas é o Cuiabá, vai bobear, vai dançar. Mas eu acho que o Cuiabá ainda tá naquele ainda briga, mas uma ainda briga confortável que nem o Corinthians, assim. Acho que só ficar prestando atenção e não bobear, assim. O próximo jogo é um jogo complicado, é um jogo contra o Curitiba. Se perder, se a tabela não colaborar, pode voltar um pouco para baixo. Mas acho que o Cuiabá precisa só daquele presta atenção e ficar atento mesmo. Bom, eu concordo com o que o Kirillov falou. O Cuiabá, ele tá numa situação de menos risco do que, por exemplo, o Bahia, que já tá no corre riscos aí. Eu acho que vai acabar ficando no ainda briga, mas eu queria destacar que o Cuiabá vive num momento, claro, tem um jogo a menos, porque a partida contra o Cruzeiro, que ocorreria na Arena Pantanal, foi adiada por conta do jogo da seleção na quinta-feira. Então, essa partida foi adiada, mas a sequência do Cuiabá é a sequência decisiva, para ver se ele vai escapar, vai por escapou ou se ele vai por corre riscos. Porque o Cuiabá enfrenta Cruzeiro, Coritiba, Goiás e Corinthians, quer dizer, já são 4 dos times que estão aí na briga com a gente, que a gente está colocando na tabela. Aí tem uma folguinha nessa parte da confusão aí, pega o líder Botafogo apenas, e depois enfrenta Vasco, Santos e Bahia. Então acho que é uma sequência duríssima para o Cuiabá, que pode inclusive uma distância de 5 pontos entre Vasco e Cuiabá. O Cuiabá numa dessa pode parar já dentro da zona de rebaixamento. Então é uma equipe que eu coloco no ainda briga, mas que dependendo dessas próximas sequências que vai ter agora, já entra no corre riscos e corre sérios riscos. Então, por mim, por enquanto, tá no ainda briga. É isso. Eu queria muito colocar o Cuiabá no corre riscos, muito por conta do que o Theo acabou de ressaltar, que é a sequência do Cuiabá, né? A sequência do Cuiabá não é nada fácil.
Acho que Quer fechar, não corre riscos? Eu vou votar no corre riscos. O Cuiabá caiu bastante. Depois da sequência boa do Cuiabá, o Cuiabá caiu Depois que o bastante. Davidson foi no programa lá, E revelou as táticas, táticas, acabou com o o Cuiabá. Cuiabá morreu, coitado. Então acho que muito por conta dessa sequência, a tendência é que eu coloco o Cuiabá no corre riscos, cara. Eu realmente acho, ainda briga, mas brigaria. Antigamente podia falar, acho que 2, 3 rodadas atrás que brigaria. Ainda briga, né? Porque era uma situação mais até confortável. Só que muito por conta da sequência, cara. Corre muito risco por conta disso. Porque faz os confrontos diretos. E o único que não é confronto direto é contra o líder. Então, pô, o risco ele é evidente ali pro Cuiabá, cara. Se não tomar cuidado, o Real pode ficar em uma situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. Então, calma, são 2 corre-riscos ou 2 ainda briga? 2 corre-riscos. São dois ainda briga. Mas eu acho que talvez, não sei a opinião do Kirilov, acho que talvez tenha faltado um pouquinho de ousadia para mim. Eu fecho com o Cauã, se ele quiser colocar o Cuiabá no corre-riscos, eu coloco o Cuiabá no corre-riscos. Na frente do Bahia, mas corre-riscos. Kirilov, você que infelizmente vai ter um compromisso, vai ter que deixar esta mesa daqui, né? Ficou muito triste por conta do Coritiba estar lá embaixo, acabou indo embora. Tô chateado. Então, assim, antes de você sair, para você se despedir, você vai querer fechar o Cuiabá no corre-riscos? Acha justo? Não, eu acho que o argumento do Theo, da tabela do Cuiabá, e lembrar que o Cuiabá realmente caiu muito de produção nessas últimas rodadas, nesse segundo turno, acho que dá para fechar um corre-risco pro Cuiabá, na frente do Bahia mesmo, acho que é justo fechar na frente do Bahia, acho que é isso. Justo, então. Então, queria agradecer aí ao Kirilov, que vai ter que sair para um compromisso. Muito obrigado pela participação. Não fique triste com o Coritiba no Jacaí. Vou lembrar de vocês, eu vou lembrar. Eu vou colocar aqui na parede do meu quarto, que eu vou lembrar aqui, ó. Falaram que o Coxa vai cair. Vou lembrar. Mas é isso. Obrigado, Marcos. Obrigado, Cauã. Obrigado, Theo. O programa, de certeza, vai ser um sucesso aqui. Então, muito legal participar da primeira edição. E vamos por mais. E é isso. Obrigado, rapaziada. Valeu, Kirilov. E aí, então, partindo para o próximo time, vamos de Cruzeiro. Um time que complicado também, né? Porque o Cruzeiro que em algum momento sonhou com uma coisa a mais, ganhou um jogo ou outro, chegou a ser G6, G7, depois começou a cair, e aí ficou naquele limbo de meio de tabela, empatando uma, perdendo outra, e aí começou a cair. Hoje é o 15º, né? O Cruzeiro que tem um jogo adiado contra o próprio Cuiabá, né? O jogo que seria dessa rodada, então os dois têm um jogo a menos, mas é fora de casa contra o Cuiabá. Em caso de derrota, por exemplo, o Cruzeiro está empatado em número de pontos com o Santos, que há muito tempo atrás todo mundo já dava como rebaixado, e apenas a 3 pontos à frente do Vasco. Tem um confronto direto com o Vasco ainda. Então esse Cruzeiro é de se olhar, é de se preocupar ou não? É de se olhar, é de se preocupar sim. A situação do Cruzeiro não é nada boa. A situação do Cruzeiro caiu muito, como você já falou. Era um time que há 10 rodadas atrás você podia colocar ali numa briga pela Sul-Americana. É que agora, com a quantidade de vagas que tem, na maioria dos times vão para Sul-Americano, para Libertadores, mas enfim, já foi assunto aqui no programa de hoje. Mas acho que o Cruzeiro corre risco, cara, muito por conta de que está empatado com o Santos. O Santos, há 3 rodadas atrás, estava na zona de rebaixamento. É que agora ficou, né, nos últimos 3 jogos são 100% de aproveitamento. Mas vai estar empatado em pontos com o Santos, que a gente sabe que a situação do Peixe não é nada fácil. Vem subindo de rendimento, é lógico. Mas corre risco, está muito perto da zona de rebaixamento. Cruzeiro não demonstra um bom futebol, vai fazer o confronto agora contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Então, cara, pode se complicar muito o Cruzeiro, se não tomar cuidado assim. O risco ele é evidente ali, é muito eminente ali pro Cruzeiro, cara. Acho que eu vou colocar no corre riscos. Calma, colocou no corre riscos, eu colocaria talvez não ainda briga pela esperança, pelo que a gente já viu do Cruzeiro no campeonato. Por a gente já ter visto que o Cruzeiro tem a possibilidade de jogar bem. Você pega, por exemplo, algumas partidas do primeiro turno, o Cruzeiro joga bem, ainda sob o comando do Pepa. Mas teve, claro, um momento ruim com o Pepa e para mim comete uma fatalidade que para mim nem sequer faz sentido, que é a contratação do Zé Ricardo, que para mim é um treinador que já teve, claro, um bom momento na carreira há muito tempo atrás, mas tem passagem por diversos clubes rebaixados e não é como um treinador para projeto, é um treinador um tapa-buraco. Porque eu acho que o Pepa poderia sim ser um treinador para ficar, você criar, assim como, por exemplo, o Palmeiras criou com o Abel, acho que o Pepa poderia ser um nome para permanecer durante um grande período no Cruzeiro. Já muito tempo atrás o Cruzeiro fez isso, inclusive com o treinador que hoje está no Corinthians, que é o Mano, ficou muito tempo no Cruzeiro. E eu acho que o Zé Ricardo não é o técnico ideal, ainda mais para esse momento do Cruzeiro. E o que pode complicar a vida do Cruzeiro é que
vocês que já me conhecem, já fiz a brincadeira várias vezes com vocês aqui no Campeonato Brasileiro. Se falar de sequência difícil, são 38 rodadas difíceis, porque é um campeonato muito disputado, um campeonato de boas equipes. A tabela do Cruzeiro é muito cruel também. Pega a próxima partida, como a gente disse, é o Cuiabá, que a partida que tinha sido adiada vai ser provavelmente no próximo sábado. Aí pega Flamengo, Atlético Mineiro, Bahia como um confronto direto, digamos assim. O Fortaleza, que é uma equipe que é finalista da Sul-Americana. São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil. Inter, que tá na briga aí, no bolo da confusão. Vasco, confronto direto. Coritiba, confronto direto. Goiás, confronto direto. É uma tabela muito complicada. E finaliza com uma sequência de Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Então, é uma tabela muito cruel do Cruzeiro, que pode custar muito. Eu acho que o Cruzeiro, um palpite meu de Cruzeiro não cai, mas eu, para mim, coloco no ainda briga. Então, nós vamos acabar ficando num impasse que vai ter que decidir o apresentador do programa. Esse Cruzeiro, que olha, o Cruzeiro, ele, em determinado momento da temporada, ele mostrou que poderia querer coisas a mais. E foi um momento que o Cruzeiro estava muito bem fora de casa, né? A gente tinha ali o aspecto de um Cruzeiro que era o melhor visitante, acho que o segundo melhor, se perdia para o Botafogo, e um dos piores mandantes do campeonato. Não conseguia vencer em casa, mas vencia muito bem fora por conta do estilo do Pepa. Só que esse estilo acabou se deteriorando, acabou, assim, caindo, e aí quando cai, vem várias derrotas fora, e é um time que não ganha em casa, continuou sem vencer, arrancou uma ou outra vitória em casa, mas como estava perdendo muito fora, aí acaba tendo a saída do Pepa, e após ela, é um Cruzeiro que responde contra o Santos, mas é o Santos da queda do Aguirre, que joga muito mal naquela partida, o Cruzeiro faz o que quer, tem muito espaço para jogar contra esse Santos, na estreia do Zé Ricardo, e é o Zé Ricardo que perde para o Fluminense, que é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, né, e perde com gol no segundo tempo, 1-0, e depois empata com o América Mineiro, e aí é complicado deixar essa vitória escapar contra o América Mineiro. Tudo bem que é um clássico, mas um time na última colocação. Então eu acho que, assim, se fosse o Cruzeiro do Pepa, que, assim, apesar do Pepa ser um bom técnico e que ele poderia tentar se reestruturar, né, tinha esse aspecto de um time que não conseguia achar seu esquema novamente, porque tinha se deteriorado e perdido muito fora. E aí era uma situação muito complicada. Aí você tem a troca é difícil de você poder julgar, né? Porque são 3 jogos apenas, né? Mas como nesses 3 jogos já são uma derrota e um empate contra o Lanterna, e você tem esse aspecto atrás, eu acho que hoje, por enquanto, eu vou ficar com o Cauã e vou fechar no corre-risco. Eu acho que ele pode pular e terminar o campeonato ainda brigando mais tranquilo, mas eu acho que pelo aspecto atual, dessa caída gigante, o Cruzeiro nos últimos 10 jogos, venceu apenas contra o Santos. Então, assim, tem o caso da troca de técnico, é difícil de avaliar, mas é muito pesado. E aí, pensando para essa projeção, né? Aí a gente não sabe como que o Zé Ricardo vai continuar com esse time, mas por enquanto eu vou ficar com o Cauã, então o apresentador vai decidir o Cruzeiro no corre-risco. Acho que o último no corre-risco vai ficar aqui atrás, vai ficar aqui, ó. Pertinho não, aqui. Na frente do Cuiabá, pô. Cuiabá corre menos que o Bahia, pô. Não, é verdade, está no contrário, né? É porque você pode pensar que quem está em primeiro corre mais risco, né? Então, eu vou pensar que assim é a tabela do Campeonato Brasileiro. Quem está em primeiro corre menos. Boa, quem está em primeiro corre menos, então o Cruzeiro vai ser o primeiro, acredito, nesse corre-risco, tranquilamente ali. Agora o Goiás. Que é um time que perde muito pouco, né? Perdeu 6-4 no último jogo, mas é um time que costuma perder pouco, empatou com times muito bons, como o Flamengo em casa, por exemplo. Foi empatando alguns jogos, mas é um time que ganha pouco. Consegue bons empates, como o Botafogo, por exemplo, mas ganha pouco e não vem ganhando nem no Serra Dourada, que acho que aí, Serra Dourada não, perdão, na Serrinha, e aí eu acho que é bem preocupante, mas enfim, vocês vão colocar aí Goiás, onde colocar o time goiano? Eu vou colocar no corre-riscos. E já vou ser diferente do Cauã. Eu vou ser cruel com o Goiás. Você vai colocar no já caiu o Goiás? Eu já vou colocar o Goiás no já caiu. Já foi o Goiás? Para mim, eu vou explicar agora. É porque parece meio impactante colocar o Goiás, que é uma equipe que está na briga, claro, poucos pontos de sair da zona, como já caiu. Porém, eu tenho, claro, para mim, o que mais me incomoda é a derrota contra o Bahia, porque um jogo maluco desses, para mim, é uma derrota de rebaixado, sabe? É aquele azar que você fala, você fez 4 gols na partida e perdeu o jogo. Tipo, nem quando você consegue. Quando que você imaginar que o Goiás ia conseguir fazer 4 gols na mesma partida nessa sequência de Campeonato Brasileiro? Nunca. Falaram, o Goiás fez, mas ele perdeu a partida. Então, acho que pode ser um baque moral muito pesado pro Goiás, até porque foi um confronto direto.
porque se você perde num 6-4, sei lá, para um Flamengo da vida, acho que é uma pancada, mas, pô, nós fizemos 4 gols no Flamengo, nós conseguimos reagir, né? Acho que um 6-4 pro Bahia em casa pode ser uma pancada moral muito forte. E se de novo o chato da tabela, que acho que a tabela é fatal pro Goiás. Pega o São Paulo de férias, como o Marcos disse no começo do programa, mas tem um Cuiabá, o Fluminense finalista de Libertadores, o confronto direto contra o Vasco, o vice-líder Bragantino, Coritiba fora, Santos, que é um concorrente aí na vaga, Atlético Mineiro fora, Cruzeiro, mais um concorrente, Grêmio e Fortaleza fora, e finaliza o campeonato contra o América Mineiro, que é o atual último colocado e que está ali no bolo da confusão. Eu acho que a tabela para o Goiás ela é muito difícil e muito importante em alguns momentos. Acho que ela pode ser chata e pode complicar a vida do Esmeraldino. Agora, de novo, o apresentador vai ter que decidir. Não temos o Kirilov agora para ser esse voto de Minerva. E aí eu só queria fazer uma colocação do Goiás de empatar muito. Cara, se a gente for analisar, o Goiás ele empatou com o Paranaense em casa, contra o Corinthians, contra o Inter, perdeu para o Palmeiras no último lance, poderia ter empatado contra o Flamengo, contra o Botafogo. Se você olhar, são grandes times, né? Aí você vem 1, 2, 3, 4, 5 jogos empatando contra grandes times. Ok, só que ao mesmo tempo são 10 pontos perdidos. É muita coisa. Às vezes é muito melhor você ganhar um jogo e perder outro, porque você ganha 3, do que você empatar 2, em que você ganha 2 pontos. Então é um time difícil de ser batido, um time chato, mas que empata muito. Eu acho que é muito perigoso isso, como foi com o Atlético Goianiense no passado, por exemplo. O Atlético Goianiense teve o caso das Copas, né, que acabou dificultando. Mas o Atlético Goianiense era um time difícil a ser batido, que empatava muito. Mas no fim, como ganhou pouco, acabou caindo, acabou se tornando rebaixado. Mas eu vou novamente ir junto ao Cauã e discordar da Miranda pela pontuação. Eu acho que o Goiás está sim com o pé no rebaixamento. É o time que, do que qualquer risco que eu vou colocar, é o que mais está perto do já caiu. Isso já pode descer para o já caiu nas próximas rodadas, mas pela pontuação, que é de apenas 1 ponto à frente do 16º, por exemplo, atrás do 16º, né? Eu acho que ainda por ter apenas 1 ponto e ainda 12 rodadas para o resto, eu ainda acho que não dá para colocar como já caiu, mas pela pontuação. Pela projeção, eu acho que o Goiás tem que começar a vencer. É um time que não pode só empatar. Então, vou colocar, por enquanto, no Corre Riscos, o Goiás aqui como o último do Corre Risco. Agora, Internacional... Semifinalista de Libertadores, hein? E a gente discutindo se esse time vai ou não cair. É o Internacional que, acho que quando estava ali das quartas para semi, estava numa posição pior ainda pior, porque já estava, tinha acabado de perder, acho que em casa, né? Perdeu em casa antes da semi, né? Mas voltou a vencer agora. Mas chegou até a estar pior do que está agora. Mas depois de cair, voltou a vencer e venceu o Grenal. Isso pode ser um fator importante também. Vocês acham que o Internacional ainda está preocupado com o rebaixamento? Está pela tabela, mas é protocolar. Acho que o Internacional ele ainda briga, mas é na mesma situação do Corinthians, cara. Acabou de ganhar o Grenal, tá? O ânimo do time não é muito, não é um dos melhores, muito por conta da eliminação na Libertadores, né? Onde na minha concepção, na minha análise, foi melhor que o Fluminense no jogo do Maracanã e grande parte do jogo no Beira-Rio, o Inter teve chance de sair como finalista da Libertadores. Então acho que eu vou colocar no ainda briga muito por conta da tabela, cara. Mas por futebol em si, acho que o Inter já tem tendência que já tem escapado. Acho que, né, se você pegar a tabela assim, dentro de todos esses que a gente está citando aqui, o Inter é o que joga o melhor futebol, é o que tem os melhores jogadores. Eu gostaria de ressaltar aqui o que o Alan Patrick joga de bola. O cara é absurdo, acho que né, mais cedo eu e o Marcos estavam falando dele, acho que é um dos melhores meias que atuam aqui no recorte atual hoje. O Alan Patrick é um dos melhores, se não o melhor do Campeonato Brasileiro da América. Então a bola que ele vem jogando, a bola que o Ener Valencia, apesar de ser muito criticado por perder gols, ser taxado como vilão na Libertadores, acho que ele entrega muito também para o Internacional, não só em questão de gols, em questão de marcador, mas em questão do papel tático. Tecnicamente ele é muito, muito superior a muitos zagueiros do Brasil, ele se sobressai perante eles. Então eu vou colocar o Inter no ainda briga, porque se não tomar cuidado, pode perambolar ali, pode acabar caindo, mas acho que a tendência é que permaneça com facilidade até na Série A, e se tivesse mais rodadas, quem sabe ali não chegaria até numa pré-Libertadores. O Inter joga um futebol muito bom, o Eduardo deu um bom técnico. Acho que eu concordo em parte com o que o Cauã disse. Eu vou adiantar que eu discordo dessa reta final que ele falou que mais rodada brigaria para pré-Libertadores. Acho que mais rodada o Inter chegava em 10º, acabou. Porque a distância pro 10º, 3 pontos, para mim já é suficiente.
A pontuação é complicada, cara, tá muito longe, né? Mas o Inter, eu acho que, de todos que estão aí, eu acho que é o que está menos próximo. Não vou colocar nem o mais longe, é o menos próximo do rebaixamento. Então, eu colocaria ele ainda não da briga à frente do Corinthians. Mas o Inter tem uma sequência, eu colocaria até ele mesmo no escapou, porque eu acho que é uma boa equipe, tem um bom treinador, tem peças-chave, que é, como o Cauã já disse, são os casos de Alan Patrick e Ener Valencia. Então, tem um bom elenco, uma boa capacidade de jogar futebol. Então, eu colocaria no escapou. Porém, a sequência do Inter é fundamental. O Inter pega Bahia, Santos, Vasco, Coritiba, América Mineiro e Cruzeiro. Nossa, todo mundo Que está aí na tabela. Então, agora a gente vai saber se o Inter vai para brigar para cair ou se já vai embora. Então, eu colocaria no escapou, mas por conta da chance de se embananar, digamos assim, esses times aí de baixo, eu coloco no ainda briga, mas acredito que o Inter vai sair bem nessa sequência. Só ressaltando também que o Inter tem o pior ataque do campeonato, cara. Eu falei do Alan Patrick e do Ener Valencia, o Inter Eles tem... foram muito bem na Liberta, né? Resquícios do Mano Menezes também, né? Cara, porque o Inter acabou de fazer 3 gols no Grenal e ainda assim tem o pior ataque do campeonato. Então é algo... E perdeu muito gol, tá? Só salientando, perdeu muito gol contra o Grêmio. Para quem tá nessa briga de zona de rebaixamento, o perder gol é bizarramente ruim, porque, por exemplo, claro que o próximo time é o Santos, eu vou citar o Santos no momento. Ontem na partida contra o Palmeiras, o Maxi Silveira, estreante, perde um gol na reta final que naquele lance, se o torcedor que estava assistindo não falou, meu Deus, é o lance que vai deixar o Palmeiras empatar, porque perder gol nesse momento é péssimo, porque você pode correr o risco de tomar uma virada, de tomar um empate, e o empate não custa 1 ponto. Você tá ganhando e tomar um empate te custa 2. Então, a questão da pontuação, a questão do perder gol não pode acontecer para nenhum dos clubes que tá aí embaixo, não. É muito disso, eu concordo muito com o Theo, cara. É pela sequência. Acho que na sequência é muito difícil do Inter, mas acho que na sequência o Inter vai se sobressair diante dos seus adversários. Eles jogam futebol melhor do que todos eles. É porque o confronto contra o Santos é no Beira-Rio, tá? Mas hoje o futebol do Santos também é muito parecido. Não vou falar que é parecido com o do Inter, porque o Inter é semifinalista de Libertadores. Mas eu falando que no recorte atual hoje, o Santos também, para mim ali, já que o Santos é o próximo, joga um futebol muito bom também. Então, o Inter para mim só não vai estar no escapou muito por conta da sequência, apesar de eu achar que vai se sobressair nessa sequência difícil que vai vir por aí. Perfeito. Gostei da argumentação do Theo Miranda da sequência, porque para mim o Inter estava claramente como escapou, como comentou o Theo sobre colocar no escapou, por conta de estar mal no brasileiro apenas por causa da Libertadores, né? E que a tendência é que volte a vencer os jogos, é um time que joga bem, e eu acredito mesmo que o Inter volte a jogar muito bem. Então, para mim, o Inter estava no escapou, mas eu gostei da argumentação. Já amanhã a gente já vai ter essa sequência do Inter, que se ganhar, realmente eu não tenho dúvida que escapou. Então, eu acho interessante fazer isso. Como a sequência vai ser agora, ainda briga e precisa vencer essa sequência. Vencendo, escapou. Então, é um Inter que fica aqui no ainda briga antes do Corinthians, com um passo ali do escapou, mas estando no ainda briga. E aí, contando que vencendo os jogos nessa sequência, se eu não me engano, são 6 times ali, venceu 3, para mim já não cai mais, né, já está fora dessa briga. Um dos adversários é o próprio Santos, que vem de 3 jogos sem derrota, 3 vitórias seguidas, perdão. Vem o Santos, Bahia de 2-1 virada, né? Venceu o Palmeiras por 2-1, venceu o Vasco por 4-1. Setorista do Santos, que tem até um canal falando sobre o Santos, hein? Que é isso, cara, é o Santos mesmo. Theo Miranda, e esse Santos, hein? É um time, é uma incógnita. Eu colocaria o Santos como uma incógnita, porque a gente já viu que esse time pode apresentar um futebol, um dos piores futebol. Não sei o plural de futebol, agora me caiu numa sinuca de bico. Né? Agora ferrou. Boys, não sei também. Não... Tem uma das piores exibições futebolísticas do país, então eu acho que essa dúvida, esse medo ainda surge quando você fala do Santos, mas eu acho que essa sequência de 3 vitórias seguidas do Santos, ela é fundamental para mim para dar um passo à frente nesse time do Santos, para dar uma confiança, porque como o Cauã disse, o Santos vence e convence. A vitória do 2-1 contra o Bahia, o Bahia sai ganhando, mas não sendo o espelho da prática de campo. Porque o primeiro tempo, se acabasse 2-0 para o Santos, não era surpresa para ninguém. O Santos jogou muito bem aquela partida contra o Bahia e foi buscar, claro, a vitória só no finalzinho de jogo, mas merecia o resultado. A goleada sobre o Vasco é indiscutível, é uma partida perfeita do time do Santos.
Vasco começa a partida querendo se engraçar, mas o Santos rapidamente já toma as rédeas da partida e domina completamente a equipe vascaína. E o mais importante, para esses times que estão na parte de baixo da tabela, não só como eu destaquei anteriormente, a importância do não desperdiçar gols, é a importância de você saber quais são os pontos fracos do seu adversário e aproveitar as brechas que ele dá. O Santos aproveitou um escorregão do Zé Gabriel para fazer o terceiro gol, aproveitou um ponto fraco da defesa vascaína, que é a lateral direita, que quando é o Puma, é o ponto fraco da equipe o Puma, quando não está o Puma, é o seu substituto, que é o ponto fraco da equipe. Então, a lateral direita do Vasco é um ponto perigoso. Então, eu acho que o Santos, tendo um comandante como o Marcelo, que implementou um sistema tático novo, que nunca tinha sido utilizado no Campeonato Brasileiro, esse esquema de 3 zagueiros, com 2 alas que eram reservas até outro dia no time. Eu acho que é um comando técnico muito inteligente, que está sabendo utilizar das suas armas para conseguir se reabilitar no campeonato. Estudando o adversário, como o treinador Marcelo Fernandes disse na coletiva, que a preparação do Santos ela é baseada em estudo no adversário, tanto que as bolas aéreas, as jogadas ensaiadas têm sido peça-chave. A vitória do Santos, o primeiro gol, o empate, sai de uma jogada, uma falta ensaiada contra o Bahia, numa assistência do Joaquim para o Marcos Leonardo. E na goleada contra o Vasco, na vitória contra o Palmeiras, tem a mesma jogada de escanteio, jogada ensaiada, do cobrança no primeiro pau, a casquinha para trás e o Rincon chegar fazendo o gol. Então, eu acho que o Santos... A derrota pode parecer até esquisito que eu vou falar, mas o 3-0 do Cruzeiro na Vila foi fundamental para o Santos, porque a queda do Aguirre e a confiança que deram ao Marcelo Fernandes de trabalhar foi a virada de chave do Santos. A torcida já vinha empurrando a equipe, mas a equipe vinha ganhando na base da vontade, não na base da exibição. Agora, com o Marcelo, o Santos evolui na questão de campo, se torna mais time, se torna mais poderoso. Então, hoje eu coloco o Santos no ainda briga, abaixo dos dois. Querendo voltar, claro, não corre riscos, porque tem, claro, grandes chances de cair. Tem uma sequência dura na tabela, mas se você parar para pensar o futebol que o Santos do Marcelo Fernandes apresenta, o Santos pode sair bem. Eu vou compartilhar do pensamento do Theo, cara. O Santos, quando ele perde pro Cruzeiro na Vila, e a gente vê uma sequência com Bahia, Vasco e Palmeiras, ninguém colocaria que o Santos venceria os 3 jogos. Até o Marcelo Fernandes vir e ganhar. Então é simples, cara. Ele virou a chave, virou a chave da temporada do Santos, cara. A sequência do Santos também não é fácil, porque joga contra o vice-líder Bragantino. Apesar do jogo ser na Vila, o vice-líder Bragantino, acho que tem que ter muito cuidado. Joga contra o Inter no Beira-Rio, como eu falei, acho que dessa tabela que a gente tá fazendo aqui são os times que jogam tipo, no recorte atual, né? No hoje. São as duas melhores equipes, né? Em termos de futebol jogado. E depois joga contra o Curitiba na Vila, acho que aí é um jogo que, né, pode ganhar os 3 pontos fácil. Então eu vou colocar ainda a briga muito por conta do recorde atual hoje, por conta do que o Santos do Marcelo Fernandes é. É um time muito bom, que se tá exibindo bem, e dentro do plano, dentro do pensamento do que é jogado, principalmente na partida de ontem, cara. Ontem todo mundo sabia que o Santos não ia para cima, não tinha necessidade de ir para cima do Palmeiras. Acho que o empate já estava bom, ainda conseguiu a vitória. E dentro do que foi o jogo, no recorte dos jogadores do Palmeiras, acaba sendo o Everton o herói. Porque ele limita o Santos, querendo ou não. O Theo falou da bola que perde o Silveira, né? Tem um passe também, se não me engano, do Morelos, que o Everton acaba cortando. Era só chutar no gol, né? Exato. Então, assim, o Santos ele faz o 2-1, mas ele acaba perdendo as boas chances. E o Palmeiras quase não queria também. Então, pelo que vem jogando o Santos, dentro do que é proposto, aí eu vou colocar no ainda briga, cara. Acho que o Santos, no recorte atual, no hoje, o Santos ele tá muito bem no campeonato. Muito bem. À frente ou abaixo do Corinthians? Abaixo, acho que ainda abaixo. Abaixo do Corinthians. Porque o Corinthians já tem uma solidez maior, né? O Santos é a novidade, digamos, né? Sim, pela tabela, pela pontuação do campeonato, até pela pontuação tá um ponto atrás, né? Mas acho que, como tu falou, pela solidez no campeonato, eu vou colocar atrás do Corinthians. Mas acho que daqui um tempo, algumas rodadas, o Santos tem um confronto direto contra o Corinthians também, inclusive. Mas a tendência é que, pelo que vem jogando hoje, o Santos até passe de Corinthians na tabela, cara. Eu realmente acho isso. Também acho muito possível. Então, para a gente fechar com o Vasco da Gama, que estava numa situação chegou a ser lanterna, perdendo para todo mundo, e aí ganha seus joguinhos, depois continua mal, aí daqui a pouco começa a ganhar, mas já voltou a perder, né? Perdeu para o Santos de 4-1, depois empatou com o São Paulo, e agora está novamente na zona de rebaixamento, em 17º, com 27 pontos. Esse Vasco, hein? Corre risco ainda a briga? Já escapou? Acho que não. Como vocês classificam?
Eu vou ficar no meio termo, cara. O Vasco, ele não caiu, ele corre risco. Porque teve um recorte do Vasco quando ele ganha do Fluminense e ganha do Curitiba, que todo mundo falou, opa, esse é o Vasco que a gente quer ver jogar. E até na derrota contra o Palmeiras, tá? Tem a polêmica do gol, enfim, mas vamos falar da pontuação do que foi o resultado do jogo. O Vasco joga bem, cara, principalmente com o Fluminense, que é o Fluminense Fernando Diniz, Fluminense Badalá, no Fluminense finalista da Libertadores. E contra o Curitiba ele cumpre o papel, né? São 5-1, se eu não me engano, né? Então, pô, o Vasco ele demonstrou que pode alguma coisa. Acho que a contratação do Payet, ela trouxe um ânimo pro Vasco, ainda não se fez. A contratação dele ainda não se fez por valer. Mas acho que o Vasco ele corre risco. Eu não vou colocar no já caiu, porque seria muito exagero, seria muita crueldade com o Vasco. Mas não consigo colocar o Vasco na mesma prateleira do que Inter, Corinthians e Santos. O Vasco joga um futebol abaixo do que os 3 citados ali em cima. Talvez ele possa muita coisa com o Ramon Dias, mas ainda não demonstrou. E dentro do corre riscos eu vou colocar ele... Eu vou colocar à frente do Bahia, tá? O Vasco eu vou colocar ele à frente do Bahia, cara. E atrás do Cuiabá e do Cruzeiro, lógico. Concordo plenamente com o Cauã. Eu ia até fazer a brincadeira de que eu ia realmente no mais ou menos, porque ia ficar na prateleira do meio e no meio da mesma. Então, fica para mim à frente do Bahia e atrás do Cuiabá no corre riscos. Claro que o Cauã citou a alavancada que o Vasco deu após a chegada do Payet. Não, aí... Mas, para mim, o Payet chega com uma maior empolgação. Mas o Payet traz a empolgação da torcida, mas o Vegetti é quem traz os resultados. Para mim, é a peça-chave desse time do Vasco. Acho que foi contra o São Paulo, acho que foi ele que perde aquele lance que o Payet quase marca o gol e rola para trás. É ele que perde um gol, mas raramente ele erra uma chance daquela. Um atacante que Malemar chegou e faz poucos meses e já está entre os grandes artilheiros da edição do Brasileirão. Então, eu acho que o Vasco corre riscos muito pela sequência atual, porque apresentava uma crescente com o Ramon, mas eu acho que a derrota para o Santos seria pesada, mas do jeito que foi, porque o Vasco criou uma rivalidade, naquela partida foi uma rivalidade criada entre Santos e Vasco. O Vasco ficou um clima hostil antes da partida, um clima de tensão de final de campeonato mesmo. O Santos acaba com o Vasco em campo, é uma pancada muito forte, não é um 1-0 na Vila, é um 4-1, que o Vasco no começo parecia que ia poder jogar, mas não conseguiu. É um 4-1 com as suas falhas sendo escancaradas para quem estava assistindo, porque foi a cabeça quente do Medel, foi o ponto fraco da defesa com o Puma, foi a instabilidade do Zé Gabriel ao escorregar. Então, as suas fraquezas foram expostas. E contra o São Paulo, pegou um São Paulo de férias, como o Marcos Rossi disse anteriormente, sem o Caleri, que é a sua principal peça do plantel, e só não perdeu porque tem um bom goleiro, que é o Léo Jardim, que conseguiu defender um pênalti, porque o Rames Rodrigues desperdiça um rebote inacreditável, né? O Ayrton Rato também, que tudo bem que ele bate assim, mas não sonam para bater o pênalti. Mas eu achei que o Léo Jardim foi muito bem no lance. Sim, acho que ele pulou muito bem. Porque às vezes fica aquele pênaltizinho que bate mais ou menos, que o goleiro quase encaixa na barriga, né? O Léo Jardim foi a mão mais para frente, né? Então, acho que o Léo Jardim tem sim seu mérito também. Então eu acho que é isso, eu acho que o Vasco não tá no mesmo nível de Coritiba e América, bem longe disso, ao meu ver, e fica naquele limbo. Tem que tomar cuidado, porque se continuar na queda, se continuasse na ascendente que tinha, podia de tudo para estar no ainda briga, mas se continuar na queda iminente que está tendo agora, fica nesse corre riscos de olho muito aberto. É isso. E, cara, só pra finalizar aqui, cara, se a tabela terminar nessa ordem aqui, pra mim tá muito. Acabou, né? É isso mesmo. É a tabela do campeonato. Pra mim, hoje, se eu colocasse logo, né, no final, dadas 38 rodadas, essa tabela pra mim ficaria assim, tá? Se acabar assim, a gente tem que receber um prêmio de R$1 milhão cada um. Gabaritamos o quê? Até o 11º. 10 times, gabaritamos 10 times do campeonato. É isso. Metade do campeonato. Isso aí não existe. Até o 11º é muita coisa, hein? É muita coisa. Mas então, é isso. Encerrando o nosso primeiro tic-tac com essa mesa gigantesca que não tinha como. Então, ó, antes de tirar, já dá printada na tela para cobrar a gente. Tá aqui, quem já escapou, não colocamos ninguém. Aí temos aí o hotel fazendo joinhas. Pra sair bonito na foto, né, pô? Tem que sair. Pra caso a gente acerte, tá lá você assim. Caso o F também tá assim, tá legal, tá tudo bem. Então, já tirou o seu print. Então, aqui, queria agradecer a você que nos acompanhou
até aqui, deixe nos comentários o que você achou dessa live, desse nosso Mesa Redonda, né? Ou a estreia do Tic-Tac, a gente vai trazer, vai voltar na segunda-feira que vem, nesse mesmo formato, ainda tendo muitos vídeos ao decorrer da semana. Vamos ter um novo ranqueamento NM, mais ou menos como foi aqui, com um pouco mais destrinchado, né? Algum outro tema, a gente vai destrinchar um pouco mais. A gente também tem o nosso Aquece NM, que vai ter ao decorrer da semana. Lógico, a nossa saideira, quarta e domingo, sempre tendo. Iremos estrear o Pílula ENM, que vai ser um videozinho curto falando sobre as novidades da semana. Então é isso. Queria agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima. Valeu!